Aê, galera, mais uma vez aqui, 8 horas da noite, no seu Domingão no Fim começa no canal do Marketing. Nazarov, boa noite, vocês que eram do canal do Marketing. Acabaram de ser hackeados para o nosso primeiro podcast. E neste podcast, eu convido aqui o Hilda para a cena do programa com o meu convidado especial, Alex Vilela. Então, boa Fala, noite. galera. E aí, galera, tudo bem? E ó, o gato aí tá demais, hein? O gato. Gatão tá demais. Tá, ele tá. Que abertura, hein? Parabéns, hein, gato? Bom, galera, a gente tá fazendo um podcast aqui, PH negativo. Vamos entrevistar aqui o Alex Vilela, que acho que vai ser um papo bem legal. Ele tem uma história bem forte aí, né? Eu, particularmente, conheci o Alex num grupo de investimentos, né? Então a gente vai, claro, vai ter uma conversa aí voltada para o mundo dos investimentos também. E eu fiquei muito interessado, pelo pouco que eu sei dele, aí estou muito interessado e animado para esse papo aí. Se apresenta aí, Alex. Galera, primeiro agradecer, né? Tô com duas feras aqui, dois caras que eu admiro, um ainda um pouco mais fera, que é o gato, dois caras assim que eu acompanho, né? O trabalho, sou admirador. Eu para falar de mim, eu sou até meio difícil, cara. Eu sou um cara de 33 anos, casado, tenho duas meninas aqui, espoleta, uma de 3 anos que vale por 30, criança, menina da pá virada. Comecei a investir, tem 3 anos que eu comecei no mercado de investimento. Sou empreendedor desde os 9 anos de idade, comecei empreendendo, vendendo bala no transporte público aqui de São Paulo. E desde que eu comecei a empreender, comecei a investir, só colheita de bons frutos, algumas adversidades que fizeram a gente criar uma armadura mais dura aí, mais casca grossa, né? E vamos aí que hoje o papo vai ser bom aqui, vai ser... Show de bola. Chumbo trocado para lá e para cá, vamos embora. Show de bola. Ô, gato, quando alguém estiver falando, coloca na tela aí. E tá os três aqui, né? Os três inteiros aqui. Quando alguém tiver, você dá o close aí. Alex, posso fazer a primeira pergunta aí, gato? Como é que é? Vamos lá. Alex, em primeiro lugar, antes da gente começar o papo mais direto, eu queria que você falasse um pouco da sua infância, cara, porque a gente tem uma ligação aí, a gente tem, vamos dizer, tipo um estereótipo que no Brasil, quem investe é rico, quem investe veio de família rica, quem investe veio de uma educação muito sofisticada, né? Isso hoje está caindo, mas ainda tem esse conceito. Então eu queria que você falasse um pouco da sua infância, cara, como é que foi aí, e aí a gente vai encaixando as perguntas no meio. Cara, ótimo. Esse dito popular que a gente tem, que já está enraizado, né? Conseguiram colocar na cabeça, né? No popular, que realmente o investimento é para rico, é para quem tem dinheiro, para mim é algo que caiu por terra já faz muito tempo, né? E ninguém melhor do que quem precisa ter dinheiro para poder investir. Eu sou a prova viva disso. Você perguntou da minha infância, eu sou o filho mais velho de 4 irmãos, filho de mãe solteira. Meu pai, quando eu tinha 9 anos de idade, ele abandonou eu, minha mãe e meus 3 irmãos mais novos. Eu era o mais velho e fui vender bala dentro do transporte público de São Paulo com 9 anos de idade para ajudar minha mãe, para a gente não passar fome de verdade. Era uma situação bem difícil. Eu sou do bairro do Jardim Thomas, aqui no Capão Redondo, e na época que eu era criança, era o bairro considerado pela ONU um dos lugares mais perigosos do mundo para se viver. Então, vivia no meio de tráfico de drogas, de bandidagem, muita coisa ruim, muita coisa difícil, que acredito que para muita criança não seja
Não acredito, não. É um fato que não é para qualquer criança passar por isso, né? Não deveria passar. E aí a gente vivia uma infância muito pobre, pobre de verdade. Quando eu falo pobre, eu digo que é pobre abaixo da linha da pobreza mesmo, porque, pô, diversas vezes eu tive que pegar resto de feira, da feira popular, pegar aquelas verduras do resto de feira. Eu Chegou a passar tive, fome mesmo, então. claro, várias vezes, assim, bastante. Assim, pra gente comer carne, quando eu tinha ali meus 9 anos, ali para 10 anos, muitas vezes a gente tinha que ir no açougue e pegar o resto, né? E o resto é o resto do resto, porque o resto das carnes eles fazem carne moída, aquela carne moída de segunda. E aí a gente pegava o que sobrava ali, pegava o resto da barraca de peixe, trabalhava como podia, né? Era menino, ia para a escola, ia trabalhar. E por muitas vezes eu sofri muitas humilhações, até dentro da escola, amiguinhos, né? Colegas de escola que viam, né? Brincavam, faziam piada. Mas eu sempre tive muita fé que eu tinha algo muito grande, muito bom para mim na vida, não me pergunte como, mas eu até os 18 anos, né, que foi meu primeiro emprego, eu tive um emprego CLT. Antes disso eu empreendi de forma totalmente informal, vendendo coisas no metrô, como guarda-chuva em dia de chuva, vendendo bala no trem, no ônibus. E realmente, cara, o investimento hoje, ele me faz potencializar meus ganhos, né? Que vai ser onde a gente vai chegar nessa conversa. Mas esse mito que investir é para quem tem dinheiro, para mim cai totalmente por terra. Porque eu vim de uma realidade abaixo da linha da pobreza, e hoje eu tenho como um professor eu falo que o cara é um herói, para mim é um anjo na minha vida, o Henrique Breda, que é o sócio-gestor dos fundos Alaf, que é a pessoa que estendeu a mão para mim no mercado financeiro e se propôs, por mera bondade, coração, a me ensinar sobre investimentos. Esses livros que estão aqui, cara, aqui eu vou até mostrar, aqui nessa parte de cima, todos foram o Henrique Breda que comprou para mim de presente, ordenou para mim poder estudar, me ensina. E hoje claro, não sou o maior conhecedor de mercado financeiro, né? Todo dia a gente aprende nesse mercado, mas hoje eu falo de igual para igual com pessoas que estudaram nas maiores universidades do Brasil, até internacionais, e por muitas vezes as minhas teses de investimento são refletidas para essas pessoas, cara. Então, Pô, legal. esse papo que investir é para quem tem dinheiro porque investir é para todo mundo, é para quem tem dinheiro, para quem não tem, para quem tem Para qualquer pouco, situação, né? para qualquer Claro. situação. A gente vai chegar lá ainda. Eu queria ainda na sua infância, você chegou a frequentar a escola sempre assim, ou teve algum período que você ficou fora da escola, que você não podia estudar, tinha que trabalhar, alguma coisa? Cara, para contextualizar, com 9 anos o meu pai ele foi embora, como eu falei, ele deixou minha mãe. A minha irmã mais nova era uma bebê de colo. Então a minha mãe, ela percebeu que ela já tinha com ela a quarta filha, né? Percebeu que ela tinha um problema de mobilidade, não se mexia muito bem. E aí minha mãe levou ela para médico para procurar um tratamento, e ela foi diagnosticada que ela tinha um atraso mental de desenvolvimento. Ela não desenvolvia igual uma criança normal. E o médico falou que minha mãe tinha que tratar dessa minha irmã, e ela teria que. E a minha mãe falou que não tinha como, porque os tratamentos eram segunda, terça, quarta e quinta, e minha mãe era faxineira, né? Então ela falou: pô, doutor, se eu for falar isso na minha empresa que eu trabalho, né, na empresa que eu trabalho, eles vão me mandar embora. E foi dito e feito, e o médico falou: ó, só que você tem duas opções. Se você cuidar dela, ela pode ter uma vida normal ou não, mas se você não cuidar, ela vai ser dependente pro resto da vida. E aí minha mãe tomou a melhor decisão que ela tinha, Will, que era cuidar da minha irmã, cara. Ela foi mandada embora, só que aquela situação que já era difícil, né? Uma mãe com um salário de R$ 350 sustentar 4 filhos se tornou pior, só que a gente nunca deixou de estudar. A minha mãe, ela sempre colocou. A minha mãe não tem estudo, minha mãe ela estudou até a terceira série do primário, e ela sempre colocou que ela queria que a gente estudasse, porque ela nunca estudou. E eu estudava pela manhã, e à tarde, quando saía da escola, eu estudava das 7 ao meio-dia, saía da escola, deixava meu material em casa e ia vender bala na rua, escondido da minha mãe.
Eu falava para minha mãe que estava trabalhando em oficina, estava trabalhando em lava rápido, alguma coisa desse tipo. Ela não queria que você vendesse bala. Ela não queria. Ela, assim, ela foi descobrir depois de um tempo, né? No começo ela nem sabia. Eu tinha um tênis, Will. Era o seguinte, a gente ganhava muita a gente ganhava roupa de doação, né? Porque a gente não tinha roupa. E os tênis que eu andava era tudo grande, cara, sabe? Até me emociono aqui lembrando. Era tênis grande, assim, meu pé era, sei lá, 38, 37. O tênis que eu usava era 41, cara. E aí eu tinha dois. Era o que tinha ali para você. E na dificuldade não tem tamanho, né, velho? Você põe, usa o que tem. E aí eu tinha dois tênis, eu vendi um e comprei bala para vender. Tinha uns colegas que vendiam, eu fui vender no Farol e cheguei lá, o pessoal falou que eu não podia vender, porque aquele Farol já tinha dono e eu teria que vender em outro, e ali na região de Santa Amaro, aqui na Zona Sul. E aí eu fiquei meio triste e tal. O moleque falou, pô, vai vender no trem. Tinha uma estação lá, acho que era a estação Largo 13 antigamente. E aí fui vender. E o primeiro dia que eu fui vender, o segurança, o pessoal do trem, pô, tomou. Eu era inexperiente, não conhecia, tomou, me bateu, me botou pra fora. Falou que se eu voltasse lá ia me matar, ia chamar a polícia, me levar pra FEBEM e tal. Porque parece que tem os pontos já tem um pessoal que comanda ali, né? E aí, se você chegar vendendo, os caras já te botam para correr, não é? No metrô não no trem, naquela época não tinha isso, né? Mas era o segurança mesmo do trem que fazia a segurança, não podia vender. E aí eu tinha um outro tênis, eu vendi esse tênis na época, acho que foi R$ 5, fui de chinelo e comecei a vender. Eu sempre entendi que para mim ser alguém melhor na vida, cara, ter um futuro, eu teria que estudar. Mas hoje eu entendo que o estudo que a gente tem na escola comum, né? Claro, é melhor do que a não escola, é melhor do que você ter a escola do que não ter nada. Mas não é o estudo que eu acredito que seja devido para os dias de hoje, nem para quando eu estudava. E aí, cara, eu estudava, eu morei com a minha mãe até os 12 anos. Minha mãe, ela teve depressão, ela teve uma depressão severa, ela me batia muito, ela me batia de eu desmaiar, deu urinar na roupa, deu, cara, eu cheguei. Isso aí você com 9 anos ainda. Isso eu com 9, entre 9 e 12 anos, eu apanhava muito, cara. Eu ia pra escola de blusa de frio e eu vivia roxo, com muita marca. E a minha mãe, ela. Só que assim, cara, 20 anos atrás, dentro de uma favela no Capão Redondo, ninguém sabia o que era depressão, cara. Ninguém sabia. E assim, sem chance, né? E bater numa criança era comum, pô. O pai batia mesmo. E, pô, não se mete que o filho é meu. E, cara, era tortura. Hoje eu vejo que não era algo comum. Aos 12 anos de idade, minha mãe me deu uma facada. Ela um dia me deu uma facada. E eu fui pro hospital. Tive que chegar no hospital e falei que foi uma briga na rua, eu vendendo doce. Caraca, mano. E acabou que minha avó me levou pro hospital. E chegou no hospital, minha avó falou, vou te levar para morar na minha casa, porque sua mãe vai te matar, cara. Então, fui morar... Você acha que ela tinha algum tipo de transtorno? Ela tem depressão até hoje, minha mãe. Hoje realmente ela é medicada, né, cara? Ela vive uma vida normal, mas ela é aposentada. Ela tem depressão, uma depressão severa. Mas como eu te falei, né, naquela época, ninguém sabia que ninguém era tinha ideia, né? Não existia, cara. Saúde pública, você imagina uma pessoa da favela querer passar num psicólogo. Não existia, cara. E aí fui morar com a minha avó. Você tem algum tipo de relação com a sua mãe ainda? Isso é uma página virada na sua vida? Esses episódios que você apanhava? Ou ficou um buraco assim na relação? Se você não sentir a vontade para tocar nesse assunto, também a gente deixa para lá, porque é muito delicado esse assunto, né? Pelo que você me falou aqui, era pra gente falar tudo, né? Então, se você sentir a vontade, a gente toca o bar. Não, eu me sinto muito à vontade pelo fato de eu entender que eu nunca fiz nada de errado. Cara, não é uma cruz que eu tenha que carregar. Cara, a minha relação com a minha mãe é muito boa. Eu dei uma casa de presente para minha mãe ano passado. Minha mãe morava numa casinha pequena. Eu dei uma casa de presente para minha mãe. Foi um dos meus maiores sonhos, assim.
poder dar uma casa nova, toda mobiliada. Eu construí a casa para ela, com móveis novos, eletrônico, eletrodoméstico. E eu não. Eu sou uma pessoa, Will, que eu tenho muita fé, cara. Muita fé em Deus. E por ter fé em Deus, a gente tem que honrar pai e mãe. E hoje é um dia, para mim, hoje é um dia especial. Eu acabei de, meu pai, ele foi preso, né? Mas eu vou chegar lá, mas meu pai foi preso. Ele foi preso na época, ele ficou preso, saiu, se viciou em drogas, teve que ir para casa de recuperação. Hoje meu pai, ele tem uma vida transformada, cara, totalmente. Ele até semana passada, ele tem 6 anos que ele trabalhava numa casa de recuperação de dependente químico. Ele saiu dessa instituição para poder voltar à vida dele comum, né? Poder ajudar as pessoas de uma outra forma. E hoje foi o dia da mudança do meu pai. Eu auxiliei meu pai com tudo. Era uma pequena casinha que eu tinha numa comunidade. Eu dei para o meu pai morar lá também. Ou seja, meu pai me botou para fora, minha mãe me botou para fora. Caraca, mano. Que foda. Eu já sou teu fã já, mano. A vida cuspiu em mim, cara. Mas eu amo muito meu pai e minha mãe, cara. Eu não devo... se você me permite, cara, esse ponto para mim ele é muito muito marcante isso daí, porque assim, vamos voltar no contexto de uma criança de 9, 12 anos que você colocou que você apanhava muito, né? Eu fico imaginando, cara, na tua cabeça, qual era o tipo de compreensão que você tinha de se perguntar por que eu tô apanhando de forma tão violenta. E também do seu pai, você disse que ele abandonou. E se você teve algum tipo de revolta, cara. Então são duas perguntas, na verdade, né? Se alguma fase da tua vida você ficou muito revoltado, que é 100% compreensível se isso aconteceu. E qual era o tipo de coisa que passava na tua cabeça, ou qual a compreensão que você tinha disso que estava acontecendo? Will, desculpa, gato DJ. Se você não teve a raiva ou qualquer outra coisa que pudesse expor, deixar nítido para fora alguma revolta ou coisa do tipo, você chegou a ter algum problema interno, alguma crise de identidade, teve que alguma coisa afetou o teu emocional que precisou ser tratado? Isso também seria interessante. Se sim, como você lidou com isso? E depois eu quero saber como foi o teu reencontro com o teu pai. Cara, eu tive muito problema na escola. Eu era um aluno, eu fui expulso de 3 escolas na época, mas eu era um aluno que eu nunca faltava. Eu não tinha falta nenhuma na escola. Eu gostava do ambiente escolar pelo fato de ser um ambiente que eu sentia aconchegado. E as escolas, eu tinha um problema na escola que era o seguinte, não era com os alunos, era com os professores. Porque eu era muito difícil de me adaptar em alguns contextos da escola, algumas regras. E as escolas eram todas no meu bairro. O meu pai, ele era bandido, cara. Meu pai era envolvido com o tráfico de droga, era ladrão. Então, os professores sabiam da realidade da minha casa, sabia que minha mãe tinha problema psicológico. Então, cara, muitas vezes eu fui discriminado pelos professores dentro da escola. E assim, eu era um cara eu era um menino, né? Eu falo um cara, mas pelo contexto, mas eu era um menino que era eu por mim, cara. Eu não tinha irmão mais velho, eu não tinha pai, eu não tinha mãe. Eu só tinha os amigos da rua, só tinha os meus amigos. E eu por mim, cara, eu pra lutar. Eu não sentia, hoje eu posso falar isso de coração aberto, eu não sentia que eu tinha amor, cara, que ninguém gostava de mim, a não ser minha avó materna, que eu fui morar com ela. Mas fora minha avó, cara, eu me sentia sozinho no mundo, cara. E minha avó trabalhava, né, cara, ela tinha um tio, né, um tio meu que morou com ela um tempo, né, e eu nunca tive que fazer nenhum tratamento psicológico, nada desse tipo. Até ano passado, eu ganhei de presente de um amigo meu um acompanhamento de um coach.
E quando eu contei para ele a história, e ele me perguntou, mas como você sente disso? Eu falei, cara, super feliz. E de verdade, eu vou falar uma coisa do fundo do meu coração para vocês dois, cara. Eu, no momento, é que nem quando você sofre um acidente ou bate o carro, na hora você fica puto, você fica, caramba, né, cara, acontece alguma coisa, mas depois isso passou. Eu vejo que não poderia ter acontecido nada melhor na minha vida, cara. Por mais que isso pareça estranho, hoje eu poder contar essa história e contar onde eu tô é uma motivação tão grande para tantas pessoas que precisam ouvir isso, cara, que é sem tamanho. Eu passaria por tudo de novo para poder contar isso para pessoas que, nesse momento, cara, estão dentro de uma casa pensando que a vida acabou, são ou adolescentes que estão passando pela mesma coisa que eu passei, pensando em entrar para o tráfico de drogas, pensando em entrar para o crime. Então, eu tive uma cabeça muito boa, acredito que Deus, ele me abençoou muito por eu ter esse entendimento. Teve um tempo que realmente eu fiquei meio que revoltado, assim, da vida, por um entendimento de sofrimento mesmo, de falar, pô, mas por que isso acontece comigo, né, cara? Era um menino bonzinho, pô, os vizinhos gostavam, mas os vizinhos, por exemplo, tinha uma festa de aniversário, não chamava para participar da festa. Porque, é o filho do ladrão, é o filho da doida, né? Então, sempre excluído, eu e os meus amigos. E isso me fez, cara, eu e meus irmãos, quer dizer, isso me fez ter uma casca grossa, eu acredito, que me ajuda também nos investimentos. Aí, com 12 anos, eu fui morar com a minha avó, e dos 12 aos 15 foi o melhor, assim, o melhor momento da minha vida, cara. Morei com a minha avó dos 12 aos 15 anos de idade, e morava com a minha avó com o meu avô. Aos 14 anos, meu avô ele teve um derrame, então meu avô era aqueles pernambucano, casca grossa, não gostava, ele teve que fazer fisioterapia, ele não gostava que ninguém ajudasse ele tinha um bar embaixo da casa da minha avó, ele teve que deixar o bar, tudo, foi muito triste para ele. E quando eu tinha 14 anos, eu chegava da escola, deixava minhas coisas em casa e ia pra rua vender, né? Eu vendia, nessa época eu já estava maior, eu vendia umas outras coisas, por exemplo, guarda-chuva, época de janeiro, que é chuva em São Paulo, eu ficava vendendo na boca do metrô, o pessoal que chegava para trabalhar e tal. Aí o meu avô falou para mim aos 14 anos, falou, ó, quando você vir hoje da escola, eu não quero que você passe em casa, eu quero que você vá direto trabalhar, ficar na rua, porque eu vou fazer alguma coisa aqui, tá? Ele falou que ia mexer na escada na época, que tinha uma escadinha para subir, um amigo meu vai mexer, você não vai conseguir subir. Falei, beleza, avô. Aí fiquei na rua, né, fui vender minhas paradas. Quando eu cheguei à tarde, eu voltava umas 6 horas para 7 horas, assim, para casa, que era o horário que minha avó chegava. E aí, quando eu cheguei em casa, meu avô tinha se suicidado, cara. Nossa. Eu abri a porta e meu avô tava lá, morto. E aí, cara, a minha avó ficou doente, ela ficou muito doente, ela tinha problema de pressão e tal, ela passou um ano muito doente, cara, muito. E aí um dia ela teve uma discussão com um tio meu, eu tinha 15 anos, e ela teve um AVC também, foi pro hospital, ficou 10 dias internada, e ninguém deixava eu ver minha avó. Eu era menor de idade, eu não podia entrar no hospital, né? Minha mãe doida, velho, não me levava pro hospital para ver minha avó, morava com ela, e consegui. Eu falei com a médica lá, eu vendia bala na mesma região, ali em Santa Amaro, né? Aí eu falei com uma médica, e ela escreveu uma carta para minha avó, para ela levar. Ela acabou que essa médica ficou morrendo de dó, me levou. Eu vi minha avó de manhã, e à tarde minha avó faleceu, cara. Caramba. E eu já sabia, velho, que minha vida, assim, ia mudar totalmente, porque eu só tinha ela, né? Pelo que eu entendi, você começou a sentir amor na sua vida quando você foi morar com ela, né? É isso aí. E aí você, quer dizer, num curto período de tempo, o seu avô e a sua avó se foram. Foi isso? Foi meio perto do outro, assim. Meio que um ano, assim, cara. Caraca, mano. E aí, cara,
era a casa da minha avó era no mesmo bairro da casa da minha mãe, né? Era um quarteirão de diferença. E aí os meus tios, né, falaram para mim, ó, Alex, você vai lá, vai cuidar da sua mãe, né, que sua mãe não tá bem no dia do velório. E na volta você vem aqui pra gente conversar com você, né? Eu falei, tudo bem. Aí levei minha mãe pra casa nessa época. Aí quando eu voltei, cara, minhas roupas estavam tudo jogadas na rua. Meu tio tinha colocado um cadeado no portão, eu fui reclamar, discutir com o tio meu. Ele me bateu, falou, aqui você não entra mais, né? Não sei nem porque você veio pra cá, porque minha mãe quis você aqui e tal. Aí fui voltar pra casa, falar pra minha mãe, e minha mãe não deixou eu morar lá. Minha mãe falou que eu não era pra morar lá, porque se eu tinha escolhido minha avó, eu tinha que morar lá. E Caraca, mano, que foda, velho. Tipo, parece que tudo dá errado, né, mano? aí, mano, Impressionante, cara. eu fui morar na rua. 15 anos, eu fui morar na rua, ia pra escola, não deixei de estudar. Eu ia pra escola de manhã, pegava o ônibus, ia pra escola. Saía da escola, ia pra Santa Amaro, vendia as balas, vendia o salgadinho, água, dependendo do dia, né? Aí vendia e guardava o dinheiro, né? Pra você ter ideia. Né? Nessa época você não sabe nem o que é capital de giro, né? Mas você já tinha noção, eu já tinha noção. Eu tinha que guardar o dinheiro para comprar no outro dia a mercadoria e se sobrava uma grana para comer, para tipo, me alimentar, e se sobrava mais um pouquinho eu dormia no albergue, dormia num abrigo, dormia numa pensão. E aí fiquei dos 15 até os 16, mais ou menos, nessa pegada. Até que um dia, cara, eu sempre passava no bairro, né? A escola era no bairro que eu morava antigamente, né? E aí encontrei meu pai lá. Eu já tinha encontrado no anterior, né? Mas encontrei ele nesse dia. E aí Você ele tinha falou, quantos não, anos? eu tinha uns 16 anos, 16 para 17. E aí ele falou assim, não, mas tem que voltar para casa, falar com a sua mãe. Porque minha mãe não falava com meu pai, não fala até hoje. E aí eu acabei que falei com a minha mãe de novo, e ela, cara, por bênção de Deus, ela aceitou que eu voltasse para casa, eu voltei. E, cara, e aí foi assim minha infância, cara. Caraca, mano, que foda, velho. Cara, eu digo que eu fui pai muito cedo, né? Porque com 9 anos eu tive que assumir a responsabilidade de um pai que abandonou a gente, né, cara? Minha mãe, coitada, velho. Minha mãe, ela descontava em mim o sofrimento dela, mas, claro, não era certo, né? Não, não é certo fazer isso com a criança, mas coitada, velho. Tava com depressão, até hoje ela. E foi assim minha infância, cara. Mas também teve momentos felizes, assim, cara. Eu tive amigos meus que, infelizmente, hoje não estão mais aqui também. Tem alguns que estão. A gente teve uma infância muito boa, a gente brincava, a gente ia pra rua, dava risada, a gente vendia as coisas no farol e se divertia. A gente olhava os carros e falava, nossa, eu vou comprar um desse, eu quero comprar um daquele, né? Você viu uma BMW, pô, a coisa era muito difícil ver uma BMW, né, cara? Vamos colocar 20 anos atrás, né, cara? Aí você Sim. fala, cara, pô, um dia eu vou comprar um carro desse, pô, um dia eu vou comprar uma casa para minha mãe, um dia. E, cara, isso era uma coisa que me motivava, sabe? De achar que eu poderia ter essas coisas. Por mais que o ambiente falasse o contrário, que o ambiente falasse, não, você não é isso, você é um favelado sem pai, sem mãe, que vive pela rua, né, que você não tem ninguém, e eu achava que era possível, né? Então, quando a gente fala, né, quando eu escuto, muitas vezes as pessoas falam assim, o pobre, ele tem raiva do rico, ele tem raiva de quem tem dinheiro, ou não, não é. Ao contrário, o pobre quer ser rico, cara. Ele quer, ele só não entende. Ele não entende os caminhos. Mas a minha infância foi essa, cara. E, pô, graças a essa infância também dolorida que, por exemplo, hoje eu tô aqui falando com vocês.
E Com lá, certeza. lá atrás já tinha alguém ou algo que te inspirava? Você tinha alguma referência ou quero ser igual aquela pessoa? Não, tem que seguir através desse caminho. O que te motivava a seguir em frente? Cara, eu não. É assim, ó, o ambiente que eu vim era um ambiente que quem tinha dinheiro, por muitas vezes, era quem era envolvido com criminalidade. Então, os melhores carros era de quem era traficante, quem era bandido. E eu moleque, eu lavava os carros do pessoal da rua, né, por várias vezes, e lavava o carro desse pessoal, né? E, cara, esse. E era assim, você tinha duas inspirações, né, Digi? Quando você olhava uma pessoa dessa, e você viu que tinha, você queria ter. Mas você entendia, eu entendia que também a vida era curta. Pô, o cara morrer com 20 e poucos anos, 30 anos, não era para mim. Eu, eu li um livro uma vez na rua, que é o livro de Jó. É um livro bíblico, eu não sabia que era bíblico na época. Eu só peguei esse livro, era só escrito o livro de Jó. É uma história muito bonita, eu recomendo quem quiser ler. É uma história de superação muito bonita, me inspirou muito. E só que eu olhava, eu tinha uma visão de olhar as coisas grandes e me ver lá. Parece meio doido, né? Mas eu olhava um carro, eu me via ali, cara. Eu falava, cara, um dia eu vou ter, mas não era da boca para fora. Pô, eu ia vender uma bala, eu olhava e falava, nossa, que bonito por dentro e tal. Às vezes o pessoal fechava o vidro, é normal, até pela sociedade que a gente vive, é um modo de defesa, né, cara, que a gente tem. Mas eu olhava e falava, não, eu conseguia me ver. E quando eu vi empresa, por exemplo, pô, eu vi um banco. Cara, eu achava banco uma coisa maravilhosa. Eu olhava e falava, nossa, quanto dinheiro o dono do banco não deve ter, né, cara? Tem um monte de dinheiro lá dentro e tal. Eu sempre olhei com olhos positivos de eu ter algo. Você se sentia dono ou você se sentia ali o proprietário do carro? Você É conseguia isso. sentir, não era só um desejo, né? Eu sentia, cara. É Você tinha isso essa aí. emoção de ser o dono. Isso daí é muito poderoso, né, cara? Cara, e muitas das coisas, e eu li um livro um pouco tempo atrás que fala muito disso, né, mas e muitas de coisas que eu almejei quando eu era menino, eu tive, eu tenho, eu ultrapassei, mas sempre entendendo, eu entendo o seguinte, ou eu acho que todo mundo deve ter todo mundo tem uma crença em algo, né? Seja o seu Deus, o formato do seu Deus, ou no universo, ou seja o que for. Mas eu entendo que a gente tem uma força superior que é a força que é a força do impossível, né? E eu enxergo como Deus. Eu vejo que o meu Deus é o Deus do impossível. O que for impossível é com ele, mas o que for possível é comigo. E eu vejo que as pessoas elas se apegam de achar que Deus vai fazer tudo por elas, né? Eu sempre tive um entendimento que era eu por eu, mas eu tinha Deus para contar. E eu sempre e foi uma coisa que me fortaleceu muitas vezes. Assim, eu nunca tive religião, cara. Eu comecei a frequentar a igreja não tem tanto tempo. Eu nunca tive religião, cara, mas eu sempre tive muita fé em Deus. Eu sabia, eu sabia mesmo, não é? Eu imaginava, eu sabia que eu tinha uma coisa muito grande para mim lá na frente. Então, eu entender que tinha uma coisa grande para mim na frente me fazia superar obstáculos, mesmo sem saber o que era, cara. Caraca, mano. Bom, tem várias coisas que eu quero falar, mano, mas eu queria tocar no ponto. Teve. Porque assim, cara, você contando passa uma impressão muito clara de que você sempre teve um olhar muito positivo. E na situação que você vivia, e acho que foi muito forte quando você contou ali dos seus avós, né? É muito fácil a pessoa se revoltar ou é muito fácil a pessoa ficar negativa. Falar, caralho, só acontece merda na minha vida, não sei o quê. E você parece que sempre teve um olhar muito positivo. As pessoas que você Deu uma aula conhecia... com o próprio Jó, porque Jó mesmo passou
a se perguntar por que aquilo tudo acontecia e criar uma certa revolta interna. Então, o que te manteve no prumo? Sim. E então, você chegou a conhecer amigos ou pessoas que você tinha algum convívio que viviam numa situação semelhante à sua, que naturalmente não conseguiam ter esse olhar positivo e eram revoltados, eram muito agressivos internamente, ou foram para o crime, que era o caminho talvez que pode parecer mais fácil ou mais rápido. Como é que é essa você chegou a ver que você era diferenciado dessas pessoas que você convivia? Ou não? Ou você teve amigos também que foram para o mesmo caminho que você, ou também não eram revoltados, tinham esse olhar positivo? Como é que é esse contraste aí? Eu por muitas vezes, só para deixar claro para quem está assistindo, né, quem vai estar acompanhando a gente, é o seguinte: quando a gente tem um contexto social, um contexto muito forte, quando a gente fala de crime, a gente fala de criminalidade, a gente tem alguns julgamentos que são julgamentos até internos nossos, de falar, pô, mas como que vai fazer isso, né? Como que o cara pega uma arma e vai praticar o crime? Não estou justificando, até porque eu nunca fiz, né? E realmente, cara, é triste para a pessoa, para quem é a vítima, para quem cometeu, é triste para a família, né? De todos os lados. E eu tive muitos. O meu melhor amigo era o Nelson, era um vizinho meu. O Nelson era amigo meu cresceu junto, assim. Eu tenho dois amigos hoje, dois amigos que são amigos de infância. Então, eu tenho 33 anos, eles são meu amigo nessa faixa etária, 30 anos de amizade. Mas 80% dos meus amigos não estão mais com a gente, cara. Faleceram por causa de crime. E foi tudo pelo crime. Tudo pelo crime. Alguns por estar praticando crime, outros por estar em lugares errados e momentos errados, né, cara? Por exemplo, o Nelson, que é amigo meu, ele estava na rua e morreu numa chacina, onde era na rua que eu morava com a minha avó. Ele morreu numa chacina, nessa época eu tinha acho que 19 anos. Ele morreu, ele e mais 4 amigos meus, cara. Então, Mas ele estava envolvido numa briga, ou ele só estava no lugar errado? Estava no lugar errado e passaram para matar outros caras e mataram todo mundo. Então, assim, tenho amigos meus que foram presos, eu tenho amigos meus que foram presos mais de uma vez. E o trabalho que eu faço hoje é justamente conscientizar essa galera de uma forma objetiva, porque se você simplesmente falar assim, não pratica o crime, né? Não vai te levar a nada. Mas você falar isso para um cara que não tem o que comer, cara, não vai adiantar nada falar isso aí. É difícil. Você fala pro cara, tá, não pratica o crime. Tá, mas eu vou comer o quê? Né? Pô, minha mãe tá doente, cara, não é assim, não tô justificando. Mas o meu trabalho é justamente falar, não vai porque a gente tem coisa melhor para fazer. A gente pode empreender, a gente pode começar a gerar grana, a gente pode começar a lucrar com R$1, você pode começar a ganhar dinheiro. Com nenhum R$1 você pode ganhar dinheiro. E eu posso te ajudar a fazer isso, e quando você começar a ganhar dinheiro, eu vou te ajudar a trabalhar melhor esse dinheiro, para que você gere mais grana, que você invista, que você potencialize o seu dinheiro. Por exemplo, o meu Instagram, que é o Empreendedor Periférico, fala disso. Então, é triste, eu tive muitos que eram amigos meus, de verdade. É uma galera que era inteligente, era uma galera esforçada, era uma galera que solucionadora de problemas, porque quem vem da periferia é solucionador de problemas de natureza. Eu digo que existe um muro muito grande entre a Faria Lima e a periferia de São Paulo, cara. Entre a região nobre de São Paulo e a região pobre. Você acha que quem é melhor solucionador de problema, cara? Um cara que vem da periferia ou um cara que só teve uma vida boa a vida toda?
que não passou por problema, não passou por dificuldade. Esse cara da periferia, ele começou a resolver problema dele do dia que nasceu. Às vezes de não ter o que comer, de ter que resolver problemas de negociação com uma empresa de energia, uma empresa de água, né? De ter que se virar aos poucos. Pô, uma mulher que ganha um salário mínimo, paga aluguel, sustenta uma casa com 3 filhos, ela entende muito mais de administração com grana verdadeira do que, às vezes, um cara que se formou na USP, pô. Que ele nunca teve que contar o centavo para ir no mercado. Então, realmente o que eu fico mais triste é o Brasil perder esses talentos, são grandes talentos, por simplesmente não aproveitar. E essas empresas e as empresas também não darem oportunidade, cara, para essas pessoas poderem mostrar. Eu digo que, cara, a diferença de um gestor de um grande fundo de investimento que está ali sentado na cadeira fazendo com excelência o seu trabalho, ou a mulher que está varrendo o chão da asset que ele trabalha, a diferença é só instrução. Ela recebeu instrução apenas para varrer o chão, cara. E o cara teve instrução para comandar uma asset. Mas se essa pessoa que estivesse limpando o chão, ela tivesse recebido instrução para ser uma doutora em medicina, ou uma advogada, ou uma engenheira, ou ela tivesse aprendido como poder crescer uma empresa, hoje ela teria uma empresa até da própria limpeza, acho que ela não conseguiria. O que faltou foi instrução, foi oportunidade. Muitas vezes eu vejo o pessoal falar assim, mas hoje informação tem em todo lugar, quem quer vai atrás. Cara, sim, quem quer vai atrás, mas às vezes você vai falar isso para um menino, pô, que tá dentro de um barraco com mais 3 irmãos, não consegue nem comprar um livro, não consegue ler um livro, a polícia tá batendo na porta, o cara tem que sair da escola, tem que trabalhar, e aí quando chega para ele fazer uma faculdade, ele não consegue fazer uma faculdade porque ele não tem dinheiro para pagar, e ele tá pagando imposto pro filho do rico e fazer a faculdade no lugar dele. Então, cara, tá tudo torto. Sim. Deixa eu te falar uma coisa, Alex. Fala aí, gato. Fala aí, gato. Eu concordo que tá tudo torto. Põe a câmera em você, gato. Põe a câmera em você, gato. Você não acha que alguma das vezes você fica remando contra a maré? Do tipo, você já tomou alguma facada nas costas? É notório que você é diferenciado, que você ajuda as pessoas, mas até mesmo no empreendedorismo. Sabe aquela fábula do escorpião? Você tenta ajudar o escorpião e ele pica porque ele fala assim, não, essa é a minha essência, mesmo sendo ajudado. Pessoas, eu falo isso porque eu já ajudei pessoas e já tomei facada nas costas. Como você, se isso já não ocorreu contigo, se ocorreu, como que você lidou com isso e por que isso ainda não te faz desistir? O porquê você não desiste? Já aconteceu, e não uma vez só, já aconteceu, eu tive sócio que me roubou, cara que eu ajudei, que não tinha nada, eu ajudei e me roubou, o cara tá me roubando. Eu tive muitas pessoas que eu ajudei e levei facada nas costas. Só que, cara, por incrível que pareça, tem mais gente boa no mundo do que ruim, velho. É muita gente boa. E eu não posso deixar de fazer uma missão porque tem gente ruim, velho. Entendeu? Eu sou um cara muito de virar a página. Aconteceu, deu errado, eu oro para essa pessoa ser uma pessoa melhor, mas corto contato, não tenho mais convivência com a pessoa. Mas eu acredito que por a gente estar aqui, e a gente tem um exemplo, cara, muito grande, que passou nessa terra, que foi o maior homem que teve aqui, que foi Jesus. Véio. Ele foi o cara que ensinou o que a gente tem que fazer. Ele mostrou o que a gente tem que fazer, pelo menos na minha crença. Então, se eu tenho uma pessoa que mostrou, eu não posso achar que eu não vou fazer. Eu vou fazer, eu vou continuar fazendo, a vida vai continuar batendo do jeito que bate, eu vou continuar apanhando, vou continuar levantando e vou continuar fazendo cada vez melhor e cada dia melhor. Hoje eu já sou um cara muito melhorado desde a hora que eu acordei até agora. Amanhã eu vou ser mais e eu vou ser mais. E quanto mais eu puder crescer, quanto mais eu puder expandir, mais pessoas eu quero ajudar. Independente de levar a facada nas costas ou não, eu estou fazendo a minha parte. Eu não posso carregar a cruz de quem erra. Eu sei que é difícil, porque tem pessoas realmente que
se dedicam, criam uma amizade, criam um vínculo, criam um amor até com aquela pessoa que você está estendendo a mão, e essa pessoa depois cospe na sua cara. Acontece. Só que quem vai pagar o preço é ela. A gente escolhe o que planta. Eu sei da minha plantação, eu sei o que eu estou semeando, e eu sei o que eu vou colher lá na frente. Eu não posso regar essa minha planta, adubar, fertilizar ela com energias negativas de pessoas tóxicas que se aproveitaram de você por você ser uma boa pessoa e simplesmente estragar toda aquela colheita que eu tô fazendo, cara. Então, assim, Alex, eu sou muito de virar a página, velho. Você tem uma... Eu percebo que você tem uma qualidade, cara, que é... Você acredita muito no potencial das pessoas. E eu acho que é isso que faz você seguir em frente nesse ponto que você falou, né? Mesmo que se alguém vai te dar facada, você falou, cara, tem muito mais gente boa do que ruim. É muito foda esse padrão de pensamento. Porque esse é um padrão de pensamento que você realmente, se você cultivar esse padrão de pensamento, você vai continuar fazendo a tua. Você fala, não, vamos lá fazer a minha. Olha que contexto, velho. Hoje de manhã eu passei a manhã junto com o Carlos Wizard. Então fui encontrar o Carlos Wizard, a esposa dele, a gente foi se encontrar. Carlos Wizard... Só explica pra galera quem é ele, que o cara não é pouca coisa, não. O Carlos Wizard, ele é dono de uma hold, né? Chama Sforza. Essa hold, ele era dono das escolas Wizard de inglês. Ele vendeu o grupo Pearson por 2 bilhões. Hoje ele é um bilionário, né? Ele é sócio do Flávio Augusto na WhatsApp. Ele é dono da Pizza Hut no Brasil, do KFC, Mundo Verde, Topper, entre outras grandes empresas que tem. É um bilionário, um cara que é muito amigo meu, é um mentor, é um cara que me ajuda muito. E, pô, eu tava com ele, passei a noite, amanhã, né, toda com ele, com a esposa dele, né, a gente tava junto. E hoje à tarde, agora no finalzinho da tarde, um pouco antes da gente começar a live, eu tava conversando com 2 amigos meus, motoboy, um falando que tava com as contas atrasadas e eu trocando um papo para ajudar o cara. Então, assim, olha que contexto. De manhã você tá falando com um bilionário, à noite você tá falando... Caraca, velho. Muito foda isso, velho. À noite você tá falando com um motoboy que tá com as contas atrasadas, que é amigo seu. Então, cara, o que Alex, diferencia você tem que escrever um livro, cara. Você tem que escrever um livro, cara. Pô, vou chegar... Eu vou adiantar, né? Já que você tocou no assunto. Você precisa escrever um livro. Se você não pensou, por favor, escreva. Então, na verdade, é assim, eu já escrevi. Eu recebi um convite do Flávio Augusto e do Carlos Wizard, né? Primeiro foi do Carlos Wizard e do Anderson Cavalcante, que são os donos da editora Buzz, né? Então, o Anderson, o Flávio Augusto e o Carlos Wizard, eles são sócios da Buzz. O Carlos me convidou, na verdade, foi o Carlos, ele me convidou para escrever um livro, eu já escrevi, e aí a gente está na parte da edição, né? Eu nunca tinha escrito, né? Um livro. Caralho, que foda, mano. Foi uma baita de uma experiência, porque eu li vários livros, mas não tinha escrito, né? Não tinha parado para escrever. E quando eu recebi o convite, eu tinha acabado de ler um livro do Rick Chester, que é da mesma editora, né, do Caio Carneira, que tem um título muito bom, que é aquele Seja Foda. E aí a gente começou a falar de livros, né, e o João Apolinário da Polishop terminou agora um livro pela Buzz também. E aí o Carlos me convidou para escrever. Eu falei assim, Carlos, mas eu não sei como que escreve um livro. Eu falei, mas como que é que faz? Ele me deu uma resposta muito sábia, cara. Ele falou, Alex, ajoelha, pede inspiração para Deus, no dia você acorda, agradece a inspiração e escreve. E, cara, foi o que eu fiz. Eu pedi inspiração, eu acho que eu pedi com tanta força essa inspiração, que eu comecei a escrever e terminei o livro em 5 dias, cara. Caralho, mano, 5 dias. Eu ia perguntar quanto tempo levou.
Foi tipo uma semana, né? Eu falo porque foi 5 dias corridos, mas eu escrevi um pouquinho e tal, mas deu uns 5 dias assim. Eu tive uma pausa, né? Então foi mais de 5, mas direto foi 5. E aí, quando eu terminei, eu liguei pro Carlos. Falei, Carlos, ó, vou te mandar o arquivo, né? Que eu fiz em um Word. Eu terminei o livro, né? Ele falou, mas você terminou o livro? Eu falei, o livro. Eu falei, mas como que você terminou o livro? Eu falei, terminei, escrevi aqui. Ele falou, mais rápido assim? Eu já falei, pô, ficou uma merda, né, velho? Falei... Ficou uma bosta, né? Aí ele falou assim, quantas páginas você escreveu? Eu falei, ó, deu 130 mais ou menos no Word. Ele falou, Alex, manda aqui que eu vou ler. Ele tá nos Estados Unidos, né? Aí eu mandei, ele tava lá, fez a impressão, ele falou, amanhã eu começo a ler o livro. À noite. Ele leu, no outro dia ele me ligou, ele falou, Alex, ó, eu comecei a ler, não dormi, virei a noite lendo. Um dos melhores livros que eu li na minha vida, e você fez sozinho? Eu falei, foi. E aí ele contatou uma moça chamada Cíntia Delpino, ela é considerada a maior editora, assim, que faz a edição de livros aqui no Brasil. Ela fez livro de grandes títulos aí, best-seller. Ela tá me ajudando a fazer, né? Porque tem todo um contexto, né? Eu não sabia como que era, né? Então tem coisa que você pode pôr, tem coisa que você não pode, tem coisa que tem que falar de um outro jeito, né? Mas eu fiz. Porque era a minha história, né, Will? É linha de tempo, né? Timeline. Sim, você começa sim. e Você foi contando a sua história, E basicamente. eu termino o livro. Tudo isso que eu contei para você da minha vida, cara, no livro tem muita coisa, né? Eu falando realmente como foi. Então, por exemplo, Detalhes ali. teve uma época que eu abri um lava rápido, né? Quando eu lavava o carro dos caras. Aí, meu, é muita coisa assim, velho. O livro, eu não tenho o título ainda, né? Mas esse livro serve para qualquer pessoa que acredita ou que não acredita que possa fazer algo na vida, cara. Eu, Caralho, muito foda. de verdade, eu posso falar para você que se eu conseguir, eu sei que até parece meio clichê, porque eu já ouvi pessoas falando isso, mas se eu conseguir, qualquer um consegue, cara. E ele vai até a parte, o livro ele vai até quando eu conheço o Breda, né? Então, A o gente vai Carlos chegar Oedo. lá. A gente vai chegar lá que eu tô bem curioso para saber essa parte. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Cara, qual que é a maior diferença que você notou entre você e os seus amigos que foram para o crime? Você falou que vários amigos seus foram para o crime, vários estão mortos hoje por causa disso. E eu consigo entender, já falando com você e vendo como é que você encara o mundo, qual a sua visão de mundo, eu consigo entender mais ou menos o que te levou a ir em frente, a ter esse olhar positivo, né? Mas eu entendo também que isso é a pequena minoria que pensa igual você, né? Que tem esse olhar positivo, que busca sempre algo positivo, mesmo ali na situação mais complicada. Você consegue identificar qual foi a maior diferença assim, que você notou para os seus amigos? O porquê que eles não tinham essa mesma visão que você, ou por que não seguiram o mesmo caminho que você? Will, cara, essa daí foi a pergunta que mais foi difícil de responder quando eu estava escrevendo um livro. Porque a editora me fez essa pergunta e você está fazendo, a editora que a Buzz fez, a Cíntia fez. Por quê? Por que você seguiu esse caminho, né? Sendo que o seu caminho, teoricamente, né? A vida te empurrava para um outro caminho. Por que você seguiu esse caminho? Sendo que seus amigos seguiram o outro e você seguiu esse. A única coisa que eu consigo explicar, cara, pode ser por falta de conhecimento, pode ser porque eu sou um cara muito coração, eu não sei, velho, te falar, mas a única coisa que eu posso imaginar é que Deus, ele me conduziu, cara, para esse caminho, para que hoje eu possa falar essa mensagem que eu tô falando. Fora isso, eu não consigo explicar, cara, de verdade, porque quando eu olho o contexto,
o contexto em si, quando eu paro para analisar o contexto, né? Um pai bandido, vivendo na periferia, aonde as pessoas que realmente chamavam a atenção de você olhar e ver um progresso financeiro eram pessoas envolvidas em crime. Eu acho que o fato de eu entender... Você tinha medo do crime, Alex? Você tinha medo de entrar pro crime? Não, para falar a verdade, também nunca foi nada que me assustou. Por quê? Porque quando você está num ambiente desse, é uma coisa muito comum. É muito comum. Meus amigos vendiam droga na rua. A gente jogava, um exemplo, bola, enquanto os meus amigos que jogavam bola junto, a gente estava jogando bola, estava vendendo droga. Não é uma coisa de medo. Não é, porque você não tem... Quando você é inserido no ambiente, vira comum. Você imagina um piloto de Fórmula 1, a gente viu o Max Verstappen agora ganhando a última Fórmula 1, e o pai dele era piloto, a mãe era pilota. Então, cara, ele já estava inserido naquele ambiente, né? Quando você vem de um ambiente desse de escassez, você está inserido. Você não tem medo, não é medo. Eu não tenho, não é questão, eu não vou fazer isso porque eu tenho medo. Eu acho que não é isso que rola, cara. Eu acho que é. Eu acho Você não quer participar do crime. Você não queria escolha, participar. É uma escolha, porque, Will, infelizmente, cara, e verdades eu acho que tem que ser ditas aqui, e infelizmente, a empresa que mais emprega hoje jovens e adolescentes é o crime organizado. É o que dá mais oportunidade para essa galera. É o que dá mais oportunidade para essa galera. Você vem de um ambiente que na hora que você vai disputar, por exemplo, uma vaga com pessoas mais qualificadas, não vai ser sua. Quando eu olho o seu CEP que fala, pô, esse CEP aqui é Jardim Ângela, irmão. Isso aqui é Itaquera. Desculpa, cara. Você já andou para baixo. Você já tá em desvantagem. Você já tá em desvantagem. Eu digo que é o seguinte, quem vem da periferia, cara, quem vem da periferia, do grau de extrema pobreza que é de onde eu vim, a gente não sai da linha de largada igual os outros, cara. Eu vejo que a gente tem 3 tipos de situações. Você tem a linha de largada, tem quem sai da linha de largada, tem pessoas que têm a vantagem de sair na frente da linha de largada, e tem pessoas que eram igual eu, cara. Pessoas que pra chegar na linha de largada ainda tem que lutar muito, cara. Muito. Só que nesse momento é você e suas circunstâncias, cara. A decisão é sua. Não é culpa de ninguém. Não é ser oprimido pela sociedade e usar aquela velha desculpa de a sociedade não gosta de mim, me tacaram aqui, eu vim de uma família pobre, eu vim de um ambiente pobre. Não, a decisão é sua. Você é fruto do meio, mas a escolha é sua. Eu escolhi dar certo na minha vida, cara. E eu escolhi dar orgulho para minha avó enquanto ela era viva. Eu escolhi dar orgulho para minha mãe. Eu escolhi dar orgulho para minha esposa, para minhas filhas. E isso fez eu ser quem eu sou e saber aonde eu vou chegar. Porque aonde eu vou chegar, cara, quando eu conto às vezes para pessoas próximas, eu nem conto muito, porque quando eu imagino, parece até que é loucura. Mas eu sei que para mim chegar onde eu quero é muito mais fácil do que eu ter chegado aqui, por exemplo, cara. Eu ter vencido tudo que eu venci lá atrás. Então, aquilo que eu venci lá atrás me dá um conforto maior de entender que eu posso. Agora você só tá fluindo agora. O que você enfrentou para chegar onde você tá, realmente é muito mais difícil do que de agora para você virar um bilionário. Um B de bola, tô falando. É isso aí. Aliás, eu acho que você vai ser... Se você não se tornar um bilionário, você vai ser muito rico, cara. Pô, Deus eu acho. Que eu tô nessa batalha. Eu tô fazendo a previsão. Nossa, profético de Will Detini. Eu tô fazendo a previsão aqui, né? Eu tô fazendo... É claro que previsões podem dar errado, né? Mas eu vejo você com uma convexidade, o potencial de ser um bilionário, por exemplo. Por causa da força da sua história e por quem você está cercado já.
Porque assim, cara, não é normal uma história dessa como a tua. Não é normal. É claro que tem exemplos, lógico que tem, mas é uma coisa muito difícil de achar. E tudo isso que aconteceu, da forma que aconteceu e o jeito que você enxerga as coisas, cara, é muito raro isso aí, cara. Muito raro mesmo. Sim, é impressionante, né? Cara, E até uma coisa que até uma coisa que eu fiquei pensando também, você chegou a ver muita revolta no meio que você tava? Porque eu imagino que esse pessoal, a hora que esse pessoal compara, que nem você falou, você não sai da mesma linha de largada, né? E acho que você colocou muito bem isso. Você via muita revolta entre os seus amigos, entre o meio que você tava? Qual Deixa era eu o dar o seguinte tipo... exemplo. Fala aí. A seguinte figura. Fala aí, gato. Fala aí, gato. Alex, o pessoal costuma dizer assim, ó, você vai lá no brejo caçar caranguejo, aí você vai colocando os caranguejos no balde. O caranguejo que tenta sair, vai outro caranguejo lá e puxa ele pela perna. E acaba não deixando. Do meio aonde você veio é uma exceção. Teve esses caranguejos puxando, ainda tem caranguejos puxando, como você lida, como você vê tudo isso na tua volta aí? Essas, digamos assim, o que não depende de você te puxando para baixo. Cara, sim, tem, por exemplo, né, família. Assim, eu acho que é aquela de proximidade. Muitas vezes a gente faz um vídeo, uma postagem, uma palestra. A sua própria família não vê, cara. Não comenta, não tá nem aí, cara. E eu aprendi que é o seguinte, cara. Eu me liguei que a parada é o seguinte. Você não é esse cara tão ruim quando as pessoas falam que você não vale nada. Por exemplo, eu não sou o lixo que falavam que eu era quando eu fui vender bala na rua. Eu não era esse. Mas eu também não sou o cara bam quando eu acho que eu superei esses obstáculos. Então você ter o entendimento que realmente a gente vive numa sociedade hipócrita, que muitas pessoas, além de te puxar, tem pessoas aproveitadoras que querem estar do seu lado pelo simples fato de poder compartilhar do que você tem, e você sabe que se você não tivesse nada, eu estou falando financeiramente mesmo, como quando você não tivesse nada, essas pessoas não estariam. Mas eu tenho a convicção que eu, Alex, hoje, eu sou o mesmo Alex que quando tinha 9 anos de idade eu vendia bala dentro do ônibus. Eu não sou outro Alex. Eu tenho mais conhecimento, eu convivo com outras pessoas, mas eu sou o mesmo Alex, o meu coração é o mesmo. Eu não mudei. Mas para a sociedade, a maioria deles, o que conta não é o seu coração, é o que você pode oferecer e não o que você pode transmitir. Quando eu falo transmitir, é um conhecimento, é um coração, são boas palavras. Por exemplo, o Carlos Wizard nunca me deu R$1, cara. Ele já, assim, a gente já participou de projetos juntos para ajudar pessoas, né? Com cestas básicas. Eu fui para Venezuela ajudar refugiado e tal. E só o que ele faz por mim é muito maior. O conhecimento que eu tenho, que eu adquiro. E realmente, DJ, eu sinto que, cara, quando você brilha, velho, e eu me sinto iluminado pra caralho, velho. Eu me sinto um cara fora da curva, de verdade, cara. Eu não tô falando isso por arrogância, não. Eu acho que, nem sendo topetudo, mas eu acho que quando a gente tem qualidade, a gente tem que colocar isso pro mundo, irmão. Eu passei coisa pra porra, velho. Eu vi coisa que muita gente não viu. O cara com 60, 70 anos não viu metade de coisa que eu vi na vida. E eu venci, cara. Eu tô aqui. Então, quando as pessoas enxergam isso, para elas é meio difícil. Porque às vezes elas querem estar no lugar que você tá, mas elas não querem pagar o preço que você pagou. Muitas vezes a pessoa fala, nossa, mas você teve sorte, né? Porque, pô, você vendia a bala
E hoje você tem uma vida estável. Eu falei, tive sorte, mas para você ter a mesma sorte que eu, é só você começar agora. Vai no Farol ali, compra um fardo d'água e vai vender. Pode ser que você tenha a mesma sorte, né? Ou não. Então, assim, eu descobri que a gente, nessa caminhada, a gente vai ter gente pra caramba que é do contra, mas as poucas que são a favor, ela vale por todas que são do contra, cara. Todas. Show. Fica uma grande lição aí que você tá falando, né? E daquela parte que eu tava falando sobre ser revoltado com a vida, você enxergava isso nas pessoas que estavam convivendo com você, amigos, família? Muito, Will. Meus amigos, por exemplo, era uma frase clara, né? Você viu um carro legal? Mas aquele ali é boizão, aquele ali é playboy, aquilo ganhou, né? Isso daí não presta, isso aí não vale nada. Mas é meio que a sociedade quis colocar pra gente, né? Que você vive numa realidade da ponte pra cá e eles vivem numa realidade, quem tem mais dinheiro vive numa realidade da ponte pra lá. Quem vive da ponte pra lá são pessoas que fizeram com que você tivesse nessa situação da ponte pra cá. Ou seja, se você é pobre, colocaram que o cara só é rico porque você é pobre. E é mentira. Não é isso. Entendeu? Se você pegar todo o dinheiro do Brasil hoje, dividir em parcelas iguais e dar na mão de cada brasileiro, em pouco tempo esse dinheiro vai voltar para as mesmas mãos de quem tinha muito dinheiro. E quem tinha pouco vai continuar com nada. Porque não é o que você tem, é o que você sabe. É o conhecimento. Esse daí foi um tapa na cara da esquerda, hein? Não, total, não é. Mas cara, é isso aí mesmo. Cara, eu concordo 100% com o que você falou, cara. Me perguntaram esses dias sobre governo, né? A gente vai ter uma eleição e me perguntaram se eu achava que isso afetava os investimentos, né? Eu falei, cara, eu acho que está precificado. A gente tem possivelmente 2 presidentes para disputar a mesma vaga e vai ser a primeira vez que o Brasil vai ter 2 caras que já foram presidente, o Lula e o Bolsonaro, 2 governos que a gente conhece, né? O Lula, a gente conhece o governo dele. O Bolsonaro é esse cara fio desencapado, esse cara difícil de se expressar, mas é um cara que quer fazer. Mas no frigir dos ovos, eu vou te falar de forma bem clara que foi o que eu falei. Para mim não faz a mínima diferença, mano. Para mim também não. Eu nunca dependi de governo para nada. Nessa minha história, eu nunca tive governo. Eu mudei porque eu quis mudar minha vida, mudar de rumo. Quem comanda o meu barco sou eu, cara. Eu não conheço nenhum pobre, e olha que eu conheço pobre com força. Eu não conheço nenhum pobre que mudou de vida por causa do governo. Nenhum. O que é mudar de vida? O cara comprava a bolacha de água e sal e hoje ele compra uma bolacha recheada? Isso é mudar de vida? Não é mudar de vida. Se o país quisesse, qualquer governante que realmente tivesse uma mudança estrutural, começava pela educação. Quantas escolas você tem fechado à noite, cara? Bota lá com o seu superior para essa galera fazer. Pô, pega essas escolas aí, bota um professor lá para ensinar sem cobrar nada do cara, porque já cobra o imposto, né? Eu falo não cobrar 2 vezes, né? Porque daí o cara pega, ele já sai de uma escola toda com déficit. Na época que eu estudava, Will, cara, eu terminei, né? O 3º colegial, mas na época que eu estudava, tinha amigo meu no 1º colegial que não sabia ler, porque era aquele sistema de aprovação contínua, né? Só precisava estar vivo. Se você tivesse vivo, você passava de ano. Se tinha professor totalmente desmotivado dentro da sala de aula, pouco se lixando se você aprendia ou não aprendia. O professor, quando você falava alguma coisa fora do contexto do que ele falava na sala de aula, você era taxado como aluno indisciplinar, sem que esse professor entendesse o que estava acontecendo dentro da sala do aluno, cara. Pô, às vezes o cara tava lá sofrendo abuso sexual, a menina tava apanhando, tava sendo jogada para fora, tinha um pai usando droga dentro de casa, polícia invadindo a casa dela, traficante querendo matar a família dela. Então, irmão, você já vai para um contexto desse, você não aprende nada. Você sai de lá, pô, você vai trabalhar para você pagar uma faculdade, e aí os caras te enfiam um sistema onde você vai financiar o seu estudo, cara. E quando você sai da faculdade, você terminou, você tá devendo 100 pau. E você não consegue colocar e achar um emprego, porque não tem emprego. E quando você acha um emprego é para você ganhar R$2.000, R$3.000, que você não vai pagar aquele financiamento estudantil gigantesco que enfiaram em você.
E aí o governo vira para você e fala assim, mas calma, eu te dei faculdade. Você não deu, você deu dívida. Você amarrou o cara. Pô, aí você pega uma linha de financiamento aí de imóvel, cara. Eu trabalhei em incorporadora há 6 anos da minha vida. Você pega uma linha de financiamento de imóvel aí, cara, que o governo vai lá e fala, é Minha Casa Minha Vida. Pô, 30 anos você pagando 3 vezes o valor do imóvel, cara, e você não vai sair daquilo. O que o governo tem que dar educação. É educação de qualidade para a pessoa entender o que ela faz e o que ela não faz, que é o seu papel, o que você está fazendo. O que você está fazendo aí, o que o JJ faz, o que eu faço, é fazer... Eu posso falar de governo, porque eu tento tampar um buraco que o governo não faz. Agora, se você fala de governo e simplesmente não faz nada para melhorar, desculpa, não fale, né, cara? Esse é o meu ponto de vista. E agora... a revolta, ela é nisso. Porque dentro da escola você já aprende isso daí, velho. Você já aprende que, mas a faculdade não é para você. A faculdade é para filho de rico. E aí o cara fala, então eu vou ser o que na vida? Eu vou ficar limpando privada porra da vida? Você acha que o sistema ensina pro pobre a ter raiva de rico? Ou você acha que Eu acho que o sistema, ele ensina o pobre a ter raiva do pobre mesmo, cara. Eu acho que esses dias eu vi uma reportagem na Folha de até um cara que colocou lá, que quando tiraram o touro da B3, mas o Brasil nunca será Estados Unidos, porque o pobre aqui tem raiva do rico. Não é isso, cara. Não é que o pobre tem raiva do rico. O pobre tem raiva de ser pobre, cara. Ele e ser pobre, quando eu falo ser pobre, não é você não ter um carro importado, não é você morar num bairro nobre, não. Passar necessidade mesmo, né? Passar necessidade mesmo. É não ter comida, velho. Pô, semana retrasada, agora mês passado, né? Pô, a gente fez uma doação aqui pro irmão do amigo meu, que ele é cadeirante, ele nasceu com deficiência, ele tem 30 anos, o Bruno. A gente fez uma arrecadação de grana aqui, a galera ajudou, até o Carlos Wizard ajudou, outros amigos ajudaram pra gente comprar fralda geriátrica para ele. Cara, não tem fralda geriátrica pra pegar no posto de saúde. Você pega o cara que não tem, a mãe não tá precisando de um remédio, não tem, uso contínuo, não tem. E aí o cara, tem que tirar, ou tem que, sei lá, pegar um cartão de crédito e passar em 12 vezes, 10 vezes para pagar o remédio. Então, irmão, o governo, ele pouco tá se lixando pra gente. Ele simplesmente, na minha opinião, o governo é uma máquina cobradora de imposto, seja no CPF, no CNPJ, é um rei gordo sentado numa cadeira que faz de tudo para arrancar parte do que você tem, e de quebra ele vai colocando esse tipo de informação inserida para você, que você tem que ficar contente por ter, às vezes, um contrafilé para comer, e que você entenda que você nunca vai chegar numa outro tipo de classe superior, porque simplesmente você nasceu pobre, você viveu pobre, vai morrer pobre, e assim foi toda a sua família, e assim vai ser com você também. Então a revolta, ela vem daí. Ela não é que o pobre tem raiva de rico, não. Ele tem raiva do pobre mesmo, da situação que ele vive, cara. E, infelizmente, ano após ano, eleição após eleição, vem tudo esses caras aí, cara, contando a mesma história furada e não muda nada pra ninguém. Alex Vilela, imposto é roubo? Cara, no contexto que a gente vive, eu acho que é roubo pra caramba, velho. Eu acho que é roubo deslavado, velho. Eu não teria nenhum problema em pagar imposto se eu recebesse com qualidade o serviço que o governo me devolve. Pô, você paga o IPVA e você anda numa rua que constantemente você tem que trocar o amortecedor do carro. Você paga... O cara paga imposto em cima de alimento e ele não tem alimento. O cara, ele paga um imposto... O meu caso, eu pago escola 2 vezes para minha filha. Que eu pago o imposto para a escola pública, que não vale nada, e eu pago a escola particular dela. Então, eu acho que o imposto, ele não é roubo se ele for realmente devolvido
com algo que preste. E eu acho que a população ela deveria escolher realmente algumas coisas. A gente vê o INSS, por exemplo. A gente já sabe que é uma instituição falida, que é uma pirâmide, cara. Por que é uma pirâmide? Porque para um cara receber aposentadoria, eu que sou mais novo tenho que pagar, então tá errado. Se não tiver mais base para pagar, vai ficar tendo rombo e rombo e rombo dentro do... tirando, tampando buraco, e não vai fechar a conta nunca, cara. Então, eu na situação atual, Gato, para você contextualizar, eu acho que a gente está sendo assolado com esse manto de roubo gigantesco que acredito que não tem a tendência de parar. Entendi. E uma outra pergunta, ainda desse contexto. Você muitas vezes falou do sistema de ensino. Qual seria, então, na tua visão, o sistema de ensino ideal? Eu acredito muito numa escola de liberdade, cara. Aonde você tenha realmente que aprender, como eu posso colocar de uma forma mais didática, você aprender matérias essenciais, como matemática, português, ciência, geografia, mas que ensine coisas que vão fazer diferença mesmo na vida da pessoa, como empreendedorismo, educação financeira, até primeiros socorros, cara. Às vezes é muito mais importante do que uma aula de ciência falando de um grilo que não tem nada a ver. Você não vai usar nunca aquilo ali para sua vida, irmão. Você não se especializa em nada. Você sai da escola um semi-analfabeto, sabendo escrever, male fazer uma conta de mais, de menos e vezes. Você quer ver o ensino, ele é tão falido, cara, que você começa a aprender inglês na 5ª série, vai até o 3º colegial, isso eu tô falando na escola pública, aqui eu passei, que eu posso falar com propriedade, e quando você sabe falar, você sabe falar cat, dog e o verbo to be, irmão. Então, pô, não é possível que isso daí tá certo. Pô, não é possível. Eu tenho minha filha de 7 anos na 1ª série, fala mais inglês do que o cara que estudou da 5ª até o 3º ano numa escola pública. Cara, aonde que vão continuar enganando a gente até quando? E quando eu falo enganando é todo mundo, porque não é só o pobre não, o rico paga mais imposto que o pobre. E ele paga imposto com força. E quando entrega pra gente, a gente recebe essa porcaria. Você acha que o sistema de escola pública possui alguma ideologia, um viés ideológico, partidarista, e isso também repercute em escolas privadas, que é o caso, por exemplo, da tua filha, ou não tem nada a ver? Tem tudo a ver, total, tanto na escola pública quanto na privada. Eu vejo que na pública ele é um viés mais partidário, esquerdista, ele é um viés de doutrina. Então eu tenho amigos professores que dão aula na escola pública e eles são doutrinados a falar o que é o script para falar. Não tem liberdade. Você não é libertário. E quando eu falo libertário, eu não estou falando nem de uma ideologia libertária mesmo. Estou falando de ter liberdade de você poder expressar o seu sentimento. Não pode. E dentro da escola privada também, porque os professores são formados no mesmo lugar. Eles vêm com a mesma ideologia. A diferença é que na escola privada, por algumas vezes, você tem uma abertura maior de expressão, de poder se comunicar com o dono da instituição, com a diretora da instituição, ou propriamente com os professores. Eu vou dar um exemplo claro para você. A minha filha, um tempo atrás, ela estava falando de cachorro, que ela queria ela queria comprar um cachorro, e ela falou isso na escola. E a professora falou para ela que era errado comprar cachorro, que você comercializar animal era errado, que aquilo não podia. E aí eu falei que não, tá estranho. E aí ela me questionou, minha filha falou, pai, a gente comprou a Lili e a Larca, que são as 2 cachorras que eu tenho. Eu falei, comprou. E ela falou, mas minha professora falou que é errado comprar animal. E aí eu tive que me posicionar na escola. E eu perguntei se a professora falaria a mesma coisa pro dono do Pets, ou da Cobase. Com certeza não falaria. Então, cara, a doutrina ensina a ser nada.
ensine a viver dentro de uma caixinha e não ter pensamentos onde você possa chegar aonde você quer, porque é mais fácil de controlar. É mais fácil, no dia da profissão, a minha filha falou que queria ser empresária na escola. Foi uma das poucas crianças que falaram que queria ser empresária. A maioria queria ter uma profissão comum, né? Eu falo comum porque ser empreendedor é incomum no Brasil, né? A gente não é um país capitalista ainda, está engatinhando para ser. Mas o viés da escola, dos professores em si, das instituições de ensino, ela é totalmente esquerdista, cara, total. Essa parte aí desse exemplo do cachorro, eu acho que o grande problema de você educar dessa forma é que isso nem é educar, né? Você tá passando um dogma para a pessoa, ó, você fazer isso é errado. É muito mais saudável quando você ensina a pessoa a pensar, né? É errado por quê? Quais são as premissas que fazem isso ser errado? E aí discutir isso. Então, na verdade, não devia fechar nenhuma conclusão na escola. Você tem que pensar a pessoa, você tem que ensinar a pessoa a como refletir. E aí cada um vai chegar na sua conclusão, né? Então, eu particularmente não gosto dessa coisa de dogma. Até com religião, sabe? Tipo, tem que ser claro. assim, tem que ser assim porque tá na Bíblia, tem que ser assim porque não sei quem falou que é assim. Eu acho muito mais saudável se você tivesse uma sociedade que aprende a raciocinar, aprende a refletir, né? E sempre se questionar, mas assim é o certo por quê? Se fosse de outro jeito, né? Vai estar errado por quê? Então acho que esse ponto é um ponto importante a se levantar, hein? É isso aí, concordo total. Agora, a gente conhece um pouquinho da tua infância, conhecemos um pouquinho da tua adolescência, mas esse é o antes. Eu quero saber o agora. O gato. E depois. Oi. O gato. Antes, será que a gente pode saber o meio? Porque a gente se for seguir a linha de tempo do Alex, ele falou que ele foi morar na rua aos 15 anos, né, Alex? Isso. Fala pra gente como é que foi essa fase de morar na rua e como é que você depois como é que você começou a trabalhar, a ganhar um dinheiro e tal? Cara, a época de morar na rua foi uma época até engraçada, velho. Assim, eu falo engraçada porque é um meio que existe muita solidariedade, né? E tem pessoas profissionais de morar na rua. Tem pessoas que tinham casa e eram pedintes na rua, né? Então eu tenho uma... Peraí, o cara faz disso uma profissão, então? Total. Tem cara o cara tem casa, mas ele fica na rua para ter uma fonte de renda. Para ter uma fonte de renda. E, cara, é simples. Se a pessoa pedir esmola por 1 hora, aliás, eu vou até falar menos, se ela pedir esmola por 30 minutos, ela já consegue construir uma empresa. Se ela receber R$5, juntar R$5 no farol, ela já tem dinheiro para comprar um fardo de água e vender. E já vender e já fazer a grana em cima. Então ela pede esmola só se ela quiser, né? Por preguiça de trabalhar. Quer dizer, ela poderia pedir esmola para ter um capital de giro. Para ter um capital de giro. E aí depois ela consegue, na venda do próprio produto, depois reinveste tudo. E escalar. Ela consegue escalar. Ela consegue escalar. E aí, cara, era assim, você tinha muita solidariedade entre as pessoas que moravam na rua, né? Eu dormi na rua, eu dormi mais em albergue porque eu vendia, era desenrolado, então você dormir no albergue era R$10. Então você conseguia dinheiro para dormir no albergue. Mas às vezes tinha uma dificuldade, você perdia dinheiro, né? A polícia tomava seu dinheiro, tomava suas mercadorias. Então, às vezes a polícia tomou sua mercadoria, você tinha só um dinheirinho no bolso, você tinha que guardar para poder comprar um pouquinho de mercadoria no outro dia para começar o dia, né? E aí, cara... Então você dormiu na rua, você chegou a dormir na rua várias noites? Sim, cara, várias noites. E aí, você não dorme, né?
Will, é assim, normalmente na madrugada na rua a pessoa não dorme. Por falta de atentado, de muita pessoa drogada. Então, normalmente, por isso que você vê de manhã pessoas dormindo, enquanto a pessoa está indo trabalhar, você vê muita gente dormindo. Porque elas começam a dormir, normalmente quando o pessoal começa a movimentar a rua. Porque aí já tem mais gente na rua, é um pouco mais seguro dormir. Mas eu nunca me vi nesse contexto, cara. Eu nunca me vi inserido nisso, né? Eu achava que era um momento. Quando eu voltei para casa da minha mãe, né? Que minha mãe permitiu que eu voltasse para casa dela, eu terminei o estudo. Aí com 17 anos para 18, foi aquela fase de exército, né? Então, quando era a minha época, a gente tinha a fase de exército. Era uma fase que ninguém contratava, né? Porque você podia ser chamado para servir e tal. As empresas a gente contratava, pelo menos na época que eu era adolescente. Então, eu continuava trabalhando, fazendo trabalhos na rua. E eu arrumei meu primeiro emprego porque foi o seguinte: com 18 anos, quando eu fiz 18 anos, eu tinha um primo que ele também tinha 18 anos na época, a gente tinha a mesma idade. E aí ele precisou fazer uma entrevista na Paulista, aqui na Avenida Paulista, para o Banco Itaú. Era no call center para vender produtos bancários. E aí a mãe dele não conseguia levar ele, e ela pediu para mim levar, porque como eu já tinha vivência de rua, ele não saía muito na rua, né? Então ela pediu para me levar. Eu levei, e quando eu cheguei lá, a gerente, para você ver, né? Aconteceu umas paradas na minha vida muito legal. A gerente do RH e do processo de seleção, e uma outra gerente que era fazer o processo de seleção do banco, né? Perguntou para mim se eu tava lá para concorrer à vaga, né? O pessoal tava tudo de social, cara. Eu tava de camiseta, calça jeans, camiseta. Falei que não, que eu fui levar meu primo e tal. Elas começaram a bater papo comigo, perguntou o que eu fazia. Eu falei que trabalhava na rua vendendo. Há quanto tempo que você vende? Falei, cara, eu vendo desde os 9 anos. Expliquei um pouquinho da trajetória. Ela, mas você trouxe currículo? Falei, não. Mas você tem currículo? Falei, nunca fiz um currículo na minha vida. Ela, você tá com o documento aí? Tô. Ela falou, vou fazer um currículo para você. Eu vou até abrir aqui, claro, né? Para contar essa história, tem que falar. Ela fez um currículo fake, cara. E ela botou umas coisas lá que eu nem sabia, cara. Tipo, ela falou assim... Você já aprendeu que os caras mentem no currículo. Aí eu falei assim, mas... Ela falou, você quer participar? Eu falei, participo. Fui participar do processo seletivo. E eram umas dinâmicas, sabe, em grupo e tal. E eu organizava o grupo, porque a gente tinha organização de vender bala na rua. Na rua, eu organizei na época que a gente vendia tudo no mesmo farol, né? Por exemplo, salgadinho, aqueles pururuca, aquele salgadinho de bacon, água, bala. Ia todo mundo vender junto. E aí a gente bolou uma estratégia que eu falei que é o seguinte. Falei, vamos fazer o seguinte, a gente divide em farol. Tinha uma avenida grande, que era a Avenida Interlagos, que tinha vários faróis, e a gente e a gente separou do seguinte: primeiro a gente vende salgadinho num farol, a pessoa vai sentir sede. A gente vende água no segundo e no último vende o doce. E o moleque falou, mas não vai dar certo. Eu falei, mano, eu sou do doce. Se der errado, quem vai se ferrar é eu lá na ponta, né? E deu certo pra caramba na época. Então eu já tinha essa organização, e quando eu fui fazer essa entrevista, eu passei. Meu primo também passou. Eu fui vender produto bancário no Itaú por telemarketing. Esse foi seu primeiro trabalho formal? Formal. Trabalhei lá no formal 1 ano. Eu era o melhor vendedor, velho. Assim, eu vendia muito. Mas cara, eu era muito novo, mas eu via o pessoal mudando de cargo. E eu queria mudar de cargo, eu era moleque, cara, eu fiz 19 anos, era moleque, queria mudar de cargo, e eu não tinha capacidade, mas eu não via, né? Eu falava, cara, eu sou o melhor vendedor, então eu vou ser o melhor coordenador de equipe, e não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Nessa época você vendia no farol, Nessa época eu vendia no farol. Era a sua forma de ganhar dinheiro, era a sua única forma de ganhar dinheiro. E aí fui trabalhar na empresa, a gente vendia cartões lá do Itaú, e seguro do Itaú. Trabalhei lá por 1 ano, depois de lá eu fui trabalhar com telefonia. Trabalhei em algumas operadoras, como vendedor também, TIM, Nextel, na Claro. E um dia eu fui vender numa incorporadora, que era uma incorporadora muito grande aqui, era a maior do Brasil,
na época em produtos populares, chamava Goldfarb, que depois virou PDG, não sei se você conhece. E aí eu trabalhei, eles me convidaram lá para trabalhar no mercado imobiliário, trabalhei no mercado imobiliário por um tempo, né? Nesse meio tempo, né, a minha mulher, eu tenho 33 anos, a gente tá junto há 15. Eu conheci minha mulher quando eu tinha 18 para 19, a gente foi morar junto. Puta mulher guerreira, velho. Minha mulher é gente boa pra caramba, cara. Aguentou cada coisa assim do meu lado. E aí a gente foi morar junto, eu mudei de emprego, trabalhei nessa incorporadora um tempo, né? Trabalhei alguns anos, na verdade, bastante tempo lá. E a incorporadora faliu, virou PDG, né? E a PDG faliu. Eu fiquei sem grana, eu trabalhava por comissão, fiquei sem grana. E aí que minha vida guina, cara. Foi nesse momento de dificuldade que minha vida começou a mudar. Mudar, assim, na dificuldade foi tendo mudança. Eu fiquei sem grana, eu tava sem dinheiro nenhum, minha mulher tava grávida, eu tava sem grana, assim, zerado. A incorporadora faliu, eu tinha comprado um apartamento lá, ela não entregou o apartamento para mim, e eu tinha um dinheiro na conta, cara, e ela descontou um boleto, e eu fiquei no vermelho, assim, fiquei devendo. Eu fiquei devendo 16 mil no banco, para ser mais claro, e eu tinha pouco dinheiro, assim, eu tinha um dinheiro em casa, eram R$ 700. A minha mulher não sabia, ela comprou coisas para minha filha, né, para Luísa, e é uma história muito legal isso, e eu tinha, cara, quase nada, assim, no bolso, assim, pouquíssimo, R$ 20. Eu fui no Brás, que é aqui a região de São Paulo, aqui, não sei se vocês conhecem, né, o Will mora até perto, né, Will? Sim, Assim, sim. no Brás, e eu tinha R$ 20. E aí eu fui com a intenção de comprar alguma coisa para vender. E eu comprei um conjunto do Corinthians, um uniforme do Corinthians infantil, que era R$ 10. Cheguei no meu bairro, tinha muito corintiano, né? Eu sou corintiano, então a galera gosta muito de futebol. E eu vendi esse uniforme por 30 num bar. Assim, o pessoal no final da tarde ia no bar, né? Quando chegava do trabalho, à noite estava no bar. Eu vendi por 30, ou seja, eu faturei 200%. 200%. E aí eu já saí daquele dia com mais de 20 pedidos, assim, a galera pedindo, eu quero um também. E aí qual que era a minha técnica, né? Por isso que eu falo, não precisa ter dinheiro para empreender. Eu sabia onde comprava, e o que eu falava? Eu falava, ó, é R$ 30, mas eu preciso de metade do dinheiro você dá agora para garantir e metade quando eu entregar. Ou seja, com o capital que eu pegava da mão do cliente, eu já comprava o produto. E ainda sobrava 50% de lucro. 50% de lucro. Se ele não pegasse o produto, eu não devolvia o dinheiro e vendia para outra pessoa. Se ele pegasse o produto, eu tirava 200%. Então eu comecei a vender uniforme infantil de criança, comecei a vender camisa de futebol de adulto, boné, comecei a vender bastante coisa no bairro, comecei sempre a estar comprando e vendendo. Precisei de gente para me ajudar, chamei alguns meninos para me ajudarem. Então ali eu comecei um negócio, né? E uma época teve um amigo meu que começou a vender na internet. Ele começou a vender no Mercado Livre. Ele tinha aquelas câmeras antigas, sabe? Aquelas TechPix. Uhum. E aí ele tirava foto e botava na internet. Ele falou, cara, a gente tá vendendo bastante. E, pô, que você não vende também? Eu não entendia nada, velho, de computador. Sim, eu trabalhava em empresa que tinha computador, mas era sistema. Não sabia, né, pô? Não era nenhum profissional de informática. Falei, cara, vamos embora. Comecei a vender na internet, pelo Mercado Livre, deu muito certo. A minha empresa começou a crescer, eu tive que contratar pessoas para trabalhar comigo. Então, eu comprava produto no Brás e vendia por plataformas, né? Eu deixei de vender no físico, vendi só no digital. Chegou uma época que eu tinha 12 vendedores vendendo para mim por plataformas, né? Tinha uma empresa... Você tinha estoque, não? Tinha estoque, mas assim, estoque mínimo. Meu estoque era estoque de uma semana, porque eu tinha contato direto com o fornecedor e eu sempre comprava antecipado, né? Eu sempre fazia a compra para uma semana e comprava para a próxima, só que só pagava quando eu ia retirar. Então, o que eu entendia? Né?
O estoque, quando você não tem um estoque bem elaborado, você está fadado a falir. Se você não tem capital de giro, estoque bem controlado. Então, como eu tinha facilidade em pegar o produto, não valia a pena eu ter estoque. Valia a pena eu estar sempre comprando com o fornecedor. Então, a gente comprava, estocava por uma semana, e se tivesse necessidade, eu acionava o fornecedor e compraria, por exemplo, comprei por uma semana, mas não deu, eu ia e pegar, tinha capacidade de pegar mais esse fornecedor, e aí eu migrei por vender eletrônico. Comecei a vender cabo de celular, capinha de celular, lâmpada, alguns utensílios eletrônicos, né? Assim, mas coisa tudo com ticket baixo, porque a minha ideia sempre era vender no volume, né? A gente vendia para ter volume, para sempre poder pegar com o fornecedor e pegar mais barato, porque você pegava uma quantidade maior com o fornecedor. Aí comecei a vender bastante, comecei a ganhar dinheiro. Isso aí tudo no Mercado Livre? Tudo no Mercado Livre. Comecei a ganhar dinheiro, comecei a fornecer para outras pessoas também que vendiam em plataforma. E aí, Will, veio uma outra porrada assim na minha vida, cara. Eu comecei a ganhar dinheiro, as coisas começaram a melhorar. Eu comecei a fazer coisa que eu nunca tinha feito na vida, que eu comecei a realizar sonhos quando era menino. Por exemplo, comprar carro importado, viajar, comprar, sabe? Fazer coisa que você sempre quis fazer na vida e nunca pôde, sabe? E aí comecei a ganhar grana. Não conhecia mercado financeiro, nada, assim. Não conhecia nada de mercado financeiro. E muito inexperiente. Assim, você tinha experiência de vida, mas você não tinha experiência técnica, né? Você não tinha a técnica do negócio. Você ia muito no feeling, ia fazendo. Eu vendia produto eletrônico. E aí, em 2019, teve uma mudança que era o seguinte, cara. O 18, acho que foi 18 para 19, o sinal de TV, ele mudou do analógico para o digital. Não sei se você lembra. Lembro. Que teve a mudança. Então, o que acontece? A maioria das TV não tinha conversor digital. Ela só pegava no analógico. E eu vendia esse conversor digital. Cara, as vendas bombou. Vendia Cara, isso é ligeiro também, hein? Foi ligeiro, hein? Fui. Aí eu vendia muito. Porque o cara não ia trocar a TV se podia trocar o conversor, né? Colocar o conversor. E aí... Quer dizer, era muito mais barato, né, pro cara. Era 100 pau o conversor, né, velho? O cara ter a mesma TV e assistir numa qualidade top. E aí a gente vendia esse conversor, vendeu muito. Eu comecei a juntar uma grana para comprar uma casa. E aí, cara, eu tive o olho maior que a barriga. Eu vi uma janela de oportunidade. E comprei uma quantidade grande de mercadoria. Final de 2019, você vê, ó. Final de 2019 eu quebrei. E eu nunca recebi essa mercadoria, perdi todo o meu dinheiro, depois descobri que o sócio também estava me enganando, perdi tudo, fiquei duro. Era mercadoria de eletrônicos, que você já tinha migrado de roupa esses conversores eletrônicos. Esses conversores, perdi tudo, cara. Foi porque te deram golpe, foi isso? Me deram golpe. E aí eu perdi tudo, cara. Fiquei sem grana. Minha mulher a gente tinha acabado de ter nossa segunda filha. E eu tinha uma galera que trabalhava comigo, tinha que pagar a galera. Assim, foi bem triste. E eu fiquei... Foi a primeira vez assim, que eu financeiramente falando, fiquei triste. Porque eu sempre vim de uma vida pobre para mais ou menos, né? Ia, né? Fazer uma coisinha, outra, né? E aí, cara, eu tive um boom, assim, consegui realmente dar uma guinada na vida, não tinha ficado Você rico. mudou de patamar, né? Você mudou de patamar e depois voltou pro zero de novo. E eu voltei pro zero, pro -2, assim, mais ou menos. E aí, cara, eu fiquei meio... E aí eu falo que... Aí foi Deus, velho. Na minha vida total de novo. Eu fiquei totalmente sem saber muito o que fazer. Eu sabia que ia recuperar, porque eu já sabia o caminho, né? Quando a gente sabe o caminho, a gente sabe o que dá para fazer. Só que eu não tinha grana. E aí, tava devendo fornecedor, um monte de coisa. Eu
A grana que eu tinha, o pouco que eu tinha era para pagar fornecedor, pagar quem trabalhava comigo. Você pensou em vender no Farol de novo quando isso aconteceu? Cara, não, porque eu já sabia que tinha outro caminho, que era o caminho que eu fazia. Então eu sabia que que eu ia conseguir fazer. Venda online. Venda online ou física. Para você vender online ou físico hoje, você só precisa ter um celular, cara. Se você tiver o celular e tiver o fornecedor, você tira a foto do produto no vendedor, pega o preço, põe seu markup lá. O markup, para quem não sabe, é vezes quanto você quer receber o valor, né, na sua mão, em cima do custo do produto, e você vende a imagem, cara. Você vende a imagem. Por exemplo, eu tenho esse barco aqui, né? Cadê? Aqui. Aqui. Esse barco aqui. Se o barco custa R$10, eu posso tirar uma foto dele e vender por 20. Quando alguém pagar os 20, eu compro o barco e envio para a pessoa. Então, cara, já tinha um outro caminho. Mas aí eu queria entender mais sobre empreendedorismo. Eu não sabia nada de empreendedorismo. Para mim era uma palavra nova, né? Romantizada. A gente falava que trabalhava por conta, né? Tinha uma firma. E aí, cara, eu não entendia de empresa, eu não entendia. Mas você não ficou depressivo assim quando você quebrou, porque quando a gente muda de patamar, é muito difícil você ter que voltar abaixo, né? Quando você se acostuma com uma qualidade de vida maior e você desce um degrau, ou 2 ou 3, que nem você falou, foi por -2, né? É um baque muito forte emocionalmente. É forte, mas não Você era. não ficou depressivo, não ficou Não, abalado, não. eu fiquei abalado no momento, fiquei pensativo, né? Me culpei, falei, cara, não devia ter feito isso. Mas, Will, eu sabia que nada era pior do que eu já tinha passado na infância. Então, por isso que eu falo pra você, a minha infância serviu para me ter casca grossa. Então, você tava calejado já. eu falei, cara, vamos recuperar. Aí fui pesquisar na internet, cara, algumas coisas sobre empreendedorismo. E aí é coisa que você só explica por Deus mesmo, por fé. Fui pesquisar o que era empreendedorismo, sobre como administrar melhor uma empresa, tal. Então eu tive um timezinho para fazer isso. E aí eu vi um vídeo do Carlos Wizard, cara, falando sobre empreendedorismo, falando sobre empresa. Eu falei, nossa, cara, esse coroa aí é desenrolado, né, cara? Pô, o cara fala super bem, tem uma oratória muito boa, mas eu não sabia quem era ele, assim. Mas eu tava tentando. E aí o Google fez a mágica dele, Will, e mostrou um evento chamado Nitro 10X, que é um evento do Pierro. O Pierro, hoje ele é meu amigo, dono desse evento. E 2019, final de 2019, quebrado. 0, -2, assim. E aí eu queria ir para esse evento. Quando eu entrei para comprar o ingresso era tipo 3 mil, 4 mil reais, porque só tinha ingresso dos últimos, sabe, aqueles Platinum, Black, sabe? Era um evento online? Era um evento online? Não, presencial, foi lá no Transamérica Expo Norte, tipo, um evento para 5 mil pessoas, cara. Veio o Gran Cardone dos Estados Unidos, Thiago Nigro, o Carlos Wizard, Paulo Vieira, era assim, um monte de cara estourado, eu nem conhecia, eu fui saber que era estourado depois. E aí, cara, eu quis comprar e não tinha grana, assim, eu tinha o cartão de crédito para comprar, não dava para comprar porque eu não ia conseguir pagar, e fiquei nessa de compra no compra, o evento era na sexta e será numa quarta, e eu fiquei namorando, sabe quando você preenche o cadastro ali e vai finalizar, você não finaliza? Eu fiquei nessa daí. E aí, quando foi na quinta-feira, eu fui comprar e tinha esgotado 100%. Eu falei, caramba, então não era pra ir, né? Porque senão eu ia comprar hoje. E aí um amigo meu, João Paulo, cara, que trabalha numa empresa de café, chama Três Corações. O João Paulo, ele ganhou uns ingressos, mano, da empresa dele para ir num evento de empreendedorismo. Me ligou e falou assim, Alex, pô, eu ganhei uns ingressos aqui para ir num evento, eu não vou, você quer ir? Eu quero. Né? Falei, não vou naquele, mas vou nesse. Quando ele me entregou, cara, por Deus do céu, era o mesmo evento, cara. E eu não acreditei. Eu falei, cara... E o cara te ligou do nada, assim. O cara te ligou do nada. Do nada. Brother meu, cara, vizinho. Aí eu falei assim, eu não acredito. Ele falou, não, é porque a empresa vai patrocinar esse evento e tal. E ele não entendeu nada também, né? Porque ele não sabia que eu tava querendo ir. Fui para esse evento.
E, cara, quando eu falo que informação é foda, velho, é porque é foda mesmo. Eu cheguei num lugar que eu vi aquela loucura toda, um monte de gente lá, cara. E uns caras falando da vida deles de uma forma que eu nunca tinha escutado, cara. Cara falando de milhões e milhões e era uma realidade que eu não desconhecia. Eu não sabia o que era aquilo. E eu comecei a ficar impressionado com tudo aquilo e doido para ver a palestra do Carlos Wizard, queria ver a palestra do Carlos Wizard de qualquer jeito, para ele falar de empreendedorismo e tal, isso, aquilo, outro. Ele foi dar a palestra dele, velho. Quando ele foi falar, ele não falou nada de empreendedorismo na palestra. Ele falou de ajudar o próximo. Ele estava na Venezuela, ele tava morando em Boa Vista, em Roraima, para ajudar os refugiados da Venezuela, cara. Não é possível que esse tiozinho aí tá fazendo um negócio desse, né? E aí, ele não falou das empresas dele nesse evento, ele só falou realmente de ajudar os refugiados. Eu falei, mas será que ele tem dinheiro, cara, para poder ajudar as pessoas lá, né? Fiquei com esse pensamento. Quando terminou a palestra dele, teve uma sessão de autógrafo de livro. E eu, cara, tava duro, não tinha livro, assim, não tava com grana para comprar o livro, né? Até dava para comprar, mas só que eu também, quando os livros já tinham esgotado e só podia chegar, tinha um lugar isolado, sabe, uma área no evento só para assinatura de livro. E aí, o pessoal lá do grupo que a gente tá, por exemplo, o João Kepler palestrou esse dia também, teve a assinatura do livro dele e tal, uma galera lá. E aí eu falei, caramba, queria tanto falar com esse tiozinho, né, velho? Me expressando desse jeito, tiozinho. Achei ele legal, essa história dele. E aquilo me tocou, falei, caramba, mas o cara tá ajudando, né? E fiquei pensando, né, cara, como que eu vou fazer para falar com ele? Só que não tinha jeito, tinha segurança, não dava para mim ir pro outro lado do evento. Você não sabia quem ele era? Não tinha ideia, cara. E aí eu fiquei... Assim, eu sabia que era um empresário, porque eu vi uns vídeos no YouTube, né, ele falando de empreendedorismo, mas no dia do evento ele não falou de empreendedorismo, ele falou do que ele estava fazendo na Venezuela, né, que era empreendedorismo social. Eu não fui lá para saber de empreendedorismo social, né, fui saber de empreendedorismo mesmo, né, e aí... Para ganhar dinheiro. E aí eu falei, cara, nada a ver, né, tipo, mas eu fiquei tocado. E aí tinha uma moça, e aí vem a segunda parte, assim, de coisas incríveis. Tinha uma moça segurando um monte de livro, assim, cara. Uns 20, 30 livros. E aí eu falei pra ela assim, nossa, se ela for autografar, eu pego um livro, né? Peço pra ela me emprestar, ela autografa e eu devolvo pra ela, né? E aí eu falei assim, moça, esses livros aí, você vai autografar e tal? Ela falou, não, já tá tudo autografado, é presente. Aí eu falei, ah, legal e tal. Só que ela tava segurando e ela tava em pé, né, cara? E uns tínhamos no chão, assim, porque era muita gente, né? Ela tomando cuidado pra ninguém chutar e tal. Falei, ó, vou pegar uma cadeira pra você não ficar em pé. Fiquei com dó da mulher, né? Aí levei a cadeira, ela sentou e eu fiquei batendo papo com ela. Peguei uma água lá, a gente ficou conversando. Eu falei, ó, esse tiozinho aí é mó gente boa, né, cara? Tipo, tá ajudando as pessoas e tal. E ela falou, e ela ficou dando risada. Aí terminou os autógrafos, ele veio andando, no sentido da gente, assim, sabe? Aí eu brinquei com ela, né? O nome dela é Priscila. Eu falei, caramba, Priscila, parece até que ele tá vindo aqui, né? Aí ela deu risada. Aí ele chegou perto e falou assim pra ela, né? Oi, filha. Era a filha dele, velho. Nossa. E eu não sabia. Aí ele falou, oi, filha. Aí ela falou, oi, pai, e tal. Quem é seu amigo? Ele falou, não, ele me ajudou. Fui pegar uma cadeira e tal, que tá com os livros. Aí ele falou assim, como é seu nome? Eu falei, Alex. Aí ele falou, posso te dar um abraço? Eu falei, pode. Aí ele me abraçou e tal, um abraço demorado, assim, bem forte. Ele falou assim, nossa, fazia muito tempo que eu não conhecia uma pessoa igual você. Me dá seu telefone. Aí eu dei o telefone pra ele. No outro dia ele me ligou e a gente virou amigo, pô. Eu fui lá pra Venezuela ajudar ele com os refugiados, ele veio na minha casa, eu fui na casa dele. Não, peraí. Deixa eu entender esse rolê aí, peraí. Você tava falando com a filha dele sem saber que era a filha dele. Sem saber, não sabia. Aí
ele veio na sua direção porque ele foi falar com a filha dele, obviamente, né? Foi falar com a filha e falou com a filha. Ele falou. Mas ele não conversou com você, você não teve um. Não, o que ele falou um comigo foi só isso. Perguntou meu nome, eu falei que era Alex. Ele me abraçou, pediu para me dar um abraço, me abraçou. Caraca, e ele falou assim: Ah, faz muito tempo que eu não conheço uma pessoa igual você. Me dá seu telefone. Aí eu dei o telefone. Mas ele nem sabia da tua história, nada. Sabia de nada. Sabia de nada. Ele nem sabia que eu tinha ido lá para ver a palestra dele. Na hora eu fiquei tão viajando assim. Caralho, um bilionário te pede o telefone. Foi isso que aconteceu. E aí ele pegou meu número, no outro dia ele me ligou e ele perguntou, né? Pô, eu falei pra ele. Porra. Aí eu falei, né? A gente conversou um pouquinho. E aí ele falou, eu falei, eu gostei do que você tá fazendo na Venezuela, né? E aí foi engraçado porque foi assim, voltando um pouquinho. Quando eu terminei, ele falou comigo, pegou meu telefone, eu fui sentar no lugar que eu tava, né? Era ingresso que eu ganhei, que era ingresso de ganhado, né? Então você imagina, os últimos lugares lá de trás, né? E aí, o pessoal ficou todo me olhando, sabe? Tipo, me olhando, eu falei, o povo tá louco. Aí o cara que tava do meu lado era um moleque de Brasília, eu falo com ele até hoje. Ele falou, Carlos Wizard pegou seu telefone. Eu falei, pegou, né? Aí ele, caramba, e tal, você não tá feliz? Eu falei, sei lá, tô, né? Tipo, aí ele falou assim, sensacional. Ele falou assim, nossa, ele é bilionário e tal. Eu falei, ele é o quê? Bilionário? Falei, bilionário, tipo, de bilhão de dinheiro, assim, de grana. Com B de bola? Com B de bola? Eu falei, mas como que ele tem tanto dinheiro assim? Ele falou, mas ele é dono de um monte de coisa e tal. E começou a falar, eu fui no Google, né, pesquisar, né? Falei, caramba, velho, o coroa é rico mesmo. Nunca vai me ligar. Eu falei, nunca vai ligar. Né, vai ligar, até parece. Mas no outro dia ele não é que ele ligou, velho. E aí a gente combinou de ir e aí eu falei que queria ajudar ele. Ele me chamou para ir na Venezuela. Ele falou, então vamos para Venezuela lá, vamos para Boa Vista lá. Eu falei, então vamos. E aí... Caraca! E aí eu fui lá para Você chegou a se perguntar se ele teve algum evento aí, vamos dizer, paranormal, cara? Porque o cara, tipo, olhou para você e falou, nunca conheci ninguém como você. E por coincidência, você tem uma história, eu até comentei aqui, que é muito rara, né? Você acha que ele meio que teve uma intuição ali, ou como é que foi? O Carlos, ele é mormon, né? Ele vem ele é cristão, né? E ele frequenta a igreja, ele tá com 62 anos agora. Ele faz parte da igreja desde criança, né? Ele foi bispo, teve vários cargos na igreja. E é uma pessoa com muita sensibilidade, assim, cara. E aí, a gente conversou, depois ele veio para minha casa, eu morava no bairro chamado Parque Santo Antônio, aqui na periferia. Ele pediu para passar o final de semana, almoçar aqui em casa, vim no sábado, ficar aqui em casa. Eu fui, ele veio, e foi engraçado, né? Porque veio com segurança, né, Will? Ela chegou de segurança ali. Não, o cara é bilionário, né, velho? E aí, a gente ficou em casa lá, ele conheceu minhas filhas, minha esposa, minha mãe. Aí depois fui na casa, aí a gente virou amigo, né? E aí ele falou pra mim que era o seguinte, ele falou, Alex, que ia me ajudar, né? Sobre o que eu queria, sobre empreendedorismo. E aí eu comecei a aprender algumas coisas que eu não conhecia. Você nunca perguntou para ele qual foi o motivo dele ter sentido essa atração ali para você? Nunca perguntei. Bom, então faz a pergunta que eu fiquei curioso pra caralho. Eu vou perguntar. Pergunta para ele e me fala depois. Mas eu fiz várias perguntas curiosas assim para ele já. Por exemplo, quando ele começou a contar, ele falou que vendeu a Wizard por 2 bi, né? Foi 2 bilhões, né? Eu falei para ele, mas me conta uma coisa, né? Depois que você vendeu, né? Que você assinou e tal, né? Você recebeu o cheque, tudo, né? Não sei, ia cair na conta. E é uma coisa muito rica, né, cara? Eu perguntei, como que você se sentiu, né? Aí
Ele falou, por quê? Eu falei, porque... Não, pra me saber, né? Vai que um dia sou eu vendendo aí alguma coisa por 2 bi, pra me entender já a sensação. Aí ele falou assim, Alex, se você me perguntar se eu achava que minha vida financeira estava garantida, tava. 2 bi a pessoa só fica pobre se ela errar muito. Mas eu já ganhava muita grana e eu ia chegar em 2 bi do mesmo jeito. Eu tive que vender, porque era um grupo com cofre muito maior que o meu, e se não me comprasse, ia comprar os concorrentes, ia virar maior do que eu e ia me quebrar. Então foi estratégico. Mas se você me perguntar se esses 2 bi me faz mais feliz, não. Porque o que eu tenho que me traz felicidade é minha família, cara. E isso daí eu tenho quando eu não tinha dinheiro. Então é uma coisa muito rica, velho, de se aprender com uma pessoa, né, cara? Uma coisa dessa, né? E é um cara que veio de pobreza. Não veio de família rica, veio de família pobre. E aí ele me sugeriu a começar a falar na internet sobre empreendedorismo. Porque ele fala, Alex, os empreendedores, os empresários, eles não entendem também, às vezes, muitas vezes, assim, como você entende, né? E as pessoas têm que entender sua história, porque a sua história é diferente, né, cara? Você passar o que você passou, tal. Então, ele te perguntou a sua história desde o início, ou foi uma conversa que foi fluindo? Ou ele fez questão de saber a tua história completa? Ele fez questão de saber, me perguntou, a gente marcou um almoço, né? Antes dele em casa, a gente marcou um almoço aqui no Shopping Eldorado, aqui na Zona Sul. E aí eu contei tudo e ele falou que ia me ajudar, né? Que ele queria me ajudar para me poder ajudar outras pessoas. Porque ele falou, ó, a maioria das pessoas que passam pelo que você passou não iam estar no lugar que você está. Que foi o que você falou também, Will. Normalmente as pessoas tomam outro caminho, né? E eu quero que você conte sua história para que essas pessoas tomem o caminho que você tomou, o caminho certo. E aí era uma coisa que me incomodava, essa história, né, cara? Era uma coisa muito... Era difícil para me falar no começo, né? Mas aí eu, cara, encarei como uma missão mesmo. Você fala difícil ter que contar a sua história. É dolorido, né? Hoje eu é difícil, eu lembro de muita coisa, né, cara? Eu lembro de muita coisa difícil. E aí, mas, né, eu fui aprendendo, né, com o tempo, como tratar também desses assuntos, porque é um assunto da vida, cara, né? E aí eu comecei a contar, voltei a trabalhar, fazer o que eu fazia, mas numa outra velocidade. Eu comecei a ter noções de coisas que eu não tinha, né? Entendimentos que eu não tinha sobre como ser empresário, como ser empreendedor. E aí eu comecei a trabalhar com menos pessoas, mas com uma velocidade maior. Hoje, até hoje, eu toco o meu negócio. Assim, quem toca hoje é minha esposa, né? Toda a parte comercial, mas eu comecei a aprender de uma outra forma, né? Coisas que deveriam ser ensinadas na escola, né? E aí eu comecei a aprender de uma outra forma, comecei a querer entender mais sobre empresas e empreendedorismo, porque eu entendia que é o seguinte, aquilo que eu estava recebendo era uma coisa muito rica. As informações. Eu nunca tinha escutado aquelas coisas, né? Uma vez ele me fez uma pergunta, só para ter um contexto das coisas que eu estava aprendendo, assim, que eu nunca tinha ouvido. Ele falou, Alex, se eu te dar um cheque de 10 milhões hoje, para daqui 10 anos, você é rico hoje ou você é rico daqui 10 anos? Eu falei, sou rico daqui 10 anos. Ele falou, não, você é rico hoje. Porque o cheque tá lá, você vai pegar. Você tem que ter o comportamento para você pegar. E não você imaginar que você é o que você é. Você não é o que você é. Você é mais, você só não chegou ainda. E essas coisas começam a mudar o seu mindset, né? E aí, cara, eu fui pesquisando sobre empresa, tentando entender. E aí é a parte que eu entro no mercado financeiro. Porque eu comecei a ganhar algum dinheiro de novo, né? Comecei a me acertar minhas contas, tudo, né? Comecei a entender que precisava ter uma reserva de emergência, precisava porque... Você voltou a vender lá no Mercado Livre. Isso na internet, vender para outras pessoas também, né? Tanto no B2B quanto no B2C. E aí, cara, Aí você se reergueu, tudo? Me reergui. Só que aí eu comecei a ter entendimento de coisas, por exemplo,
reserva de emergência. Se eu tivesse reserva de emergência, eu não teria passado o sufoco que eu passei. Então, eu comecei a entender coisas de outras formas. E aí, comecei a pesquisar mais sobre empresa, porque eu tinha um entendimento de chegar em algum lugar maior. E essas empresas, eu comecei a ver que as maiores empresas estavam na bolsa de valores. E aquilo era muito curioso, porque eu falei, cara, mas como que essas empresas chegaram aí? Né? Como que ela se manteve tanto tempo aí? Por que que as outras empresas quebrou e essas não quebraram? Né? Os pares, né? Por que que o par andou, mandou, outra ficou para trás? E aí eu comecei a querer entender mais de mercado financeiro. E aí, cara, eu tive uma grande dificuldade, irmão. Porque eu não consegui entender. Day trade. Não fiz, eu nunca. Mandou um day trade e quebrou de novo. Aí eu comecei a querer entender de empresa e de mercado financeiro para entender porque essas empresas estavam lá e como elas ganham tanto dinheiro, e comprei uns livros, velho. Fui ler e entendi nada. Uma leitura totalmente difícil, não era uma leitura que eu estava habituado, não entendia, não conseguia entender. Eu falei, cara, aí comecei a pesquisar, quem é os melhores caras do mercado financeiro? E vieram alguns nomes, e eu tentei falar com esses caras, de várias formas. Eu comecei a ligar em tudo que era gestora, véio. Todas. Eu acho que eu liguei assim, mano, eu nem sei, com umas 40 gestoras, assim. Você ligou para falar com os caras que você tinha pesquisado? Com os gestores, né? Porque eu queria aprender. Você queria aprender. Você não perguntou para o Carlos se ele entendia de mercado financeiro? Não perguntei porque o negócio dele era comprar empresa já consolidada, né? E lógico que ele entendia, né? Ele tinha um grupo que entendia, mas eu não sou eu sou muito cara de palutas, né? E eu falei assim, cara, não posso também gastar, dar tiro errado, né? Então eu tenho que correr atrás disso. Aí comecei a ligar em tudo que era gestora, não conseguia contato, ninguém queria falar comigo, né? Eu acho que até o pessoal estava ocupado demais para dar atenção. Qual que era, só para curiosidade, qual que era o teu papo quando você ligava para a gestora? Como que era eu ligava para a gestora, me apresentava e dizia que eu queria ter uma instrução para aprender um pouco mais sobre investimento e economia, para que eu pudesse passar essa visão para pessoas de baixa renda, né? Pessoas de periferia. E aí eu escutei muito desaforo, velho. O que você escutou de... Risada. O que você escutou que ficou marcado? Risada. Eu vou falar uma coisa que eu escutei, vai ser um pouquinho mais para frente, que acho que essa daí foi a pior e a melhor ao mesmo tempo, assim. Me motivou bastante. Mas eu escutava risada, o pessoal falava, esse cara é louco, olha o que o cara tá falando aqui. Calma aí, escuta o que esse cara tá falando. Aí transferia, aí eu falava com outra pessoa, falava a mesma coisa. Aí ria, aí desligava. Não, liga amanhã, que amanhã a gente vai te ajudar. Aí ligava, aí liguei tudo que era gestor e tal. Teve gestora que me tratou muito bem, por exemplo, a Alaska, a gestora que me tratou super bem. E, cara, eu não consegui falar com nenhum gestor. Aí um dia, um primo meu tava fazendo uma obra na casa dele, cara. Ele me pediu uma força para carregar umas coisas lá na casa dele. Eu falei, demorou, vou lá te ajudar à noite. Tô lá carregando uns entulhos lá para dar uma força para ele, né, cara? Aí meu telefone toca. Tocou meu telefone, eu atendi. E aí o cara falou, eu, Alex Vilela? Falei, sou eu. Tudo bem? Tudo bem. Meu nome é Henrique Breda. Velho, caralho, velho. Os caras vão atrás de você. O Breda é um anjo na minha vida, cara. Ele falou, eu sou Henrique Breda e eu tô sabendo que você tá ligando nas gestoras, velho. Eu acho que, tipo, os pessoal já tá até comentando, né? Meu nome é Henrique Breda e tal, e você ligou aqui e tal, você mandou mensagem, tudo, e-mail, você tentou contato uns 300 mil vezes, e eu queria saber o que você quer. Eu expliquei para ele a mesma coisa que eu tinha explicado para as outras pessoas, e ele me perguntou se eu estava lendo alguma coisa. Eu falei para ele, eu comprei uns livros aqui, mas, cara, não entendo nada. E ele falou assim, tá, vamos fazer o seguinte, eu vou ordenar alguns livros para você ler,
que eu acho que já vai te ajudar muito. E vou sequenciar do primeiro ao último para você ter uma linha de raciocínio clara. E deixa eu primeiro separar os títulos, né? Fazer a lista para você dos títulos e depois a gente se fala. Falei, beleza. E aí, passou um tempo, né? Ele mandando mensagem, ainda não separei todos, estou ocupado, mas vai rolar. Falei, beleza. E eu fiquei super calmo, né? E aí eu fui pesquisar do Breda, cara, e vi que o Breda ele tinha sido considerado o melhor gestor de fundo de investimento lá do Brasil. Aí, caramba, bicho, esse cara é foda, né? E o cara te ligou. E aí a gente marcou um almoço, isso daí em 2020, na pandemia, a gente marcou um almoço, a gente foi se falar. E quando fui ver, ele me chega com uma bolsa, cara, de supermercado, sabe aquelas bolsas grandona que vende no caixa, né? Não uma sacolinha de mercado. 2, cheia de livro. E falou, eu comprei aqui para você de presente. Que é os livros que eu tenho aqui atrás. E aí ele falou, eu vou ordenar um ensino para você. Você vai ler 3 vezes cada um. Então você vai ter uma sequência, né? Eu leio 3, daí pulo para mais 3. Por exemplo, eu leio 3, volto, leio os 3 de novo. Pulo para mais 3, leio, volto, leio. Aí quando eu terminar de ler tudo, eu volto e leio todos de novo. E aí ele falou, você tem algum problema de ler todas essas vezes? Eu falei, cara, se você falasse para mim ler 10, eu lia 10, velho. Tipo, você foi o único cara que quis me ajudar. E, cara, eu sou muito grato pro Breda. Ele, cara, é um cara fantástico, assim, cara. E ele falou, Alex, se você me permitir, eu quero te ensinar sobre empresas e sobre investimento. Eu sei que é difícil realmente aprender, porque a leitura nem muitas vezes os livros são corretos para a linguagem que a gente precisa. E eu queria te ensinar, se você permitir, assim, dentro do meu tempo, do seu tempo, eu ia te ensinando. E aí a gente virou amigo. Quanto tempo você levou para ler todos os livros? Cara, 1 ano e pouco. Agora eu vou começar a terceira sequência, né? Sim, vou ler de novo, mas Você lê todo dia? todo dia. Você fez um script para ler assim? Todo dia, sim. Eu tenho uma quantidade de página a dia, né? 40 páginas a dia. Caraca, que foda, mano. Aí eu divido, né? Porque, por exemplo, o que eu faço? Eu pego a quantidade de livro, divido pela quantidade de dias do ano, e aí eu separo os livros, e aí eu divido, por exemplo, deu 3 livros mês, né? Um exemplo. Dá mais ou menos isso, 2 livros e pouco, eu arredondo para 3 mês. 3 livros mês, só que não é a mesma quantidade de página. Então eu pego um livro de 240 páginas, divido por 30, pela quantidade de dia dos meses, pode ser que seja 31 ou 28, um exemplo. Eu divido por 30. Então, livro X, são 8 páginas, tipo, 5 páginas no dia. Livro Y, que é maior, sei lá, por exemplo, O Investidor Inteligente, que eu tô lendo agora, são 600, né? Então, já são 20 páginas dia. E aí você vai lendo, e aí vai sequenciando, né? No começo é mais difícil, né? Porque é uma leitura nova, né? Mas hoje já tá com mais facilidade. E aí o Breda virou meu amigo, e a gente começou a ter uma convivência bem próxima mesmo, de amigo mesmo. Hoje é o meu melhor amigo, cara. Que eu tenho é ele e o Carlos, assim, os meus 2 amigos lá que eu te falei que é motoboy. E aí a gente... E aí tem o Diego, né, que é eu tenho 3 amigos, assim, cara. É o Diego, que é o Baby, né? O outro Diego, que é o Bifão, e o Edmar, que são meus outros amigos, assim, bem amigos mesmo. E aí, cara, eu comecei a aprender coisas com o Breda, e eu comecei a ver coisas no mercado financeiro que não era o que eu aprendia. Eu estava aprendendo uma coisa, e muitas vezes o mercado financeiro falava outra coisa. E aí aquilo, às vezes, sei lá, parecia meio que aprender mesmo o que um mestre tá te passando, né? E aí eu fui conhecer... Quando o Breda, ele te ligou,
você tinha contado a sua história lá pro Alasca? Quando você ligou Não. pro Alasca, você mandou e-mail? Não. Você não... Não, eu contei pra ele o dia que eu conheci ele, pessoalmente. E ele te ligou porque ele ficou impressionado a quantidade de vezes que você estava tentando falar com ele, e aí foi isso? Foi. Aí ele deu uma pesquisada, né, cara? Ele viu que eu falava de empreendedorismo, mas para uma galera mais da periferia, né? E aí ele achou legal também o trabalho, né, cara? O dia que eu conheci ele me parabenizou. Realmente a gente tem muito empreendedor de palco, né, Will? O cara que não empreendeu na vida, mas conta que empreendeu, né? Que empreendeu. Investidor de palco também tem um monte, né? Você fazia um trabalho nas mídias sociais já? Já, com empreendedor periférico. E aí ele achou legal, a gente bateu um papo. E eu tinha começado a investir em 2019, antes de conhecer ele, mas fazendo aquele investimento todo doido, né? Não sabia, tipo, tava comprando ações e não sabia. E aí quando começou 30 com 10. E aí quando foi 2020, que ele começou a me instruir, eu já peguei de cara a pandemia, né? Circuit break e tal, mas eu passei por um momento de pandemia muito tranquilo, mesmo vendo todo o circuit break, a grana derretendo, né, as ações caindo. Só me arrependi de não ter mais dinheiro para comprar naquele momento, porque eu já entendia, por exemplo, a minha carteira é uma carteira de longo prazo. Então eu já entendia... Imagino que o Breda tem essa visão, né? Ele tem essa visão de holder, né? Isso aí. Você consegue falar de cabeça rapidinho os livros aí que ele indicou para você? Cara, os primeiros são os livros que são os que mais têm a ver com investimento, mas os que menos têm título de investimento. Feitas para Durar, do Jim Collins, Feitas para Vencer, do Jim Collins, e Vencedores por Opção, do Jim Collins. São 3 livros que só falam de balanço de empresa, de como as empresas chegaram lá, o que essas empresas fizeram para chegar lá. E esses foram os 3 primeiros, Esses são os 3 primeiros. E por aí você já consegue se basear hoje, para você ver, né? Esses livros foram escritos há bastante tempo, mas a gente consegue eu consigo me basear hoje quando eu vejo o movimento de uma empresa, entendendo se ela é uma feita para durar ou não, né? A gente consegue ter essa análise. E aí foi vários, o Investidor Inteligente, Bola de Neve, cara, tá aqui, eu vou te falar todos os títulos, ó. Investidor Conservadores, o jeito Warren Buffett de investimento em ações a longo prazo, princípios do Rei Dalio, fora da curva 1 e 2, desafios dos deuses, cara, arriscando a própria pele, ação humana, cara, ainda tem mais alguns. E aí... Nossa, ainda meteu um Mises ainda. Meteu um Mises aí. Ação humana, hein? Ação humana é gigante, né, cara? Ação humana tem mais de 1000 páginas, né? Você já leu esse livro inteiro? Já, 2 vezes. Caraca, você leu Ação Humana 2 vezes? 2, e aí ainda esse ano vai pra 3ª. E aí, cara, aí teve mais outros aqui, Puta, né? Aí, que pariu. Aí o atual que eu peguei para ler, que é esse daqui, ó, que ele me deu. Cadê? Ele até deu autógrafo aqui para mim. Então. É o mais importante para o investidor, do Howard Marks. E aí, cara, eu fui lendo, fui aplicando, tirava dúvida com ele, a gente batia papo para ver o que eu tava aprendendo, o que eu não tava. Então ele tinha uma forma de saber que você estava lendo, então. Claro, total. E aí... Por isso que ele tá investindo em você também, né? Porque ele vê que você é esforçado pra caralho, né? E aí, cara, eu comecei a ver algumas paradas de mercado, eu comecei a comentar, fazer alguns comentários próprios meus, né, para ele, para uma outra galera de mercado, com algumas visões que eu achava que era meio seguidas na moda, né? Eu vejo que muita parte do mercado financeiro é seguido de moda, né? É a ação do momento, é a empresa do momento, é a empresa que está na mídia, né? Que a galera, muitas pessoas investem. E eu não tinha essa visão, até porque eu comecei uma outra escolinha, né?
Só que eu comecei também a ser um pouco criticado às vezes, né? Porque eu tinha opiniões e a galera falava, mas nada a ver, essa escola é uma escola antiga, não tem nada a ver com o que você tá falando, né? Pô, mas era a escola do Warren Buffett, né, velho? Do Luiz Alves Paz de Barros, velho. Do Luiz Alves. Tem que respeitar essa galera, né? Não tem Claro, e o que fazer. tudo é equilíbrio, né, cara? Você saber equilibrar os potes, né? E aí eu comecei a aprender empresas, né, sobre empresas consolidadas, e aí comecei a aprender sobre startups. Conheci o João Kepper lá da Bossa Nova, virou um amigo também, um mentor que me ajuda bastante. A gente comecei, hoje eu invisto em startups também, né? Sou sócio de 2 startups. Comecei a dar mentoria também para startups agora. E, cara, o Breda é um cara que... São 2 caras que mudaram minha vida, cara, sim. O Breda e o Carlos Wizard. E aí eu comecei a conhecer gente do mercado financeiro, né? Conheci o Bruno Musa lá da Aqua, por intermédio do Breda. Conheci o Luiz Fernando... o Musa é amigão meu, assim, cara, também, assim. Tá, eu falei 5 amigos, mas é 6 com o Musa. Porque o Musa a gente vai pro jogo do Corinthians junto. O Musa é amigão, mano. Meu, Caraca, cara. que da hora. É um puta cara. Cê é louco, é um cara assim. O Bruno Musa é mó gente boa. Eu fiz vídeo com ele já. Eu fiz uns 2 vídeos com ele no meu canal já. Eu fui o primeiro cara a visitar a casa dele. Quando ele comprou a casa nova, ele me convidou. Eu fui lá e tal. E conheci a filha dele, tinha acabado de nascer, a Valentina, pequenininha. E aí o Bruno virou meu amigo, aí eu virei amigo do Roxo, virei amigo do Pete, da Carol Dias, aí da Carol Pfeiffer, do JJ, seu agora. Fui conhecendo uma galera bem grande, o Tio Uli. E, cara, eu consegui mostrar para muita gente que não interessa, velho. Da onde você veio, como você viveu, quem são seus pais, a escola que você estudou, isso aí não importa. O que importa é o seu esforço, sua força de vontade e acreditar que vai dar certo. Eu acredito que vai dar certo e vai dar certo. Eu tenho um projeto de... Um cara que me ajuda muito também é o Bernardo Pascovitch da IOB, né? Acho que vocês conhecem ele. Sim, conheço ele, eu falo com ele direto. Nossa, o Bernardinho é fantástico, velho. Aquele cara, velho. Eu fico impressionado com o coração dele. É um puta cara de gente boa. E aí eu tenho o sonho, cara, que aí vai um pouco a parte de loucura da gente acreditar, né? Eu tenho um sonho de um dia ter um fundo de investimento voltado a pessoas pobres, cara. Um fundo de investimento com as melhores estratégias do mercado voltado para pessoas de baixa renda, onde as pessoas possam investir pouco e, além delas investirem, elas ganhem por trás vai ter uma plataforma educacional para ensinar para ela por que ela precisa investir, por que ela está investindo. Oi. O dono desse canal aqui que a gente atua tem esse mesmo desejo e ainda ensinando a investir em dólar, rapaz, você acredita? Olha, tá vendo? Aí, tá vendo só? E aí, cara, e aí eu contei esse desejo para algumas pessoas, algumas me apoiaram, por exemplo, o Breda foi um que colocou isso para mim, né? Ele mesmo falou, né? Me deu a ideia, né? Foi me dando as iscas, né? Para mim chegando lá. E porque se você for ver, Will, o Alaska Black Institucional é um fundo de pessoas de baixa renda, cara. Se você dividir o valor total dentro do fundo para a quantidade de cotista, você vai ver que dá 10 pau por cabeça, 10 mil, né? Então, tem um acesso a pessoas que não têm tanta renda, né? Que não tem tanta renda. E aí, eu contei para E aí foi um ponto que você falou dos desaforos, né? Eu contei para um cara do mercado financeiro. Eu só não vou falar o nome, porque eu só vou falar o nome dele quando eu fizer o que eu falei para ele que eu vou fazer. Teve um cara do mercado financeiro, um cara muito conceituado, que é dono de uma empresa de conteúdo, né? E aí eu falei para ele, né? Eu caí na besteira de ligar e pedir, né? Pedir instrução, pedir informação. E ele deu risada. Ele falou que, para me esquecer, que nunca
Nunca. E existe um fundo de um favelado voltado para outros favelados, que isso não existiria. Ele falou isso para você? Falou para mim. Assim, a ligação foi o seguinte, eu liguei, falei, alô, fulano, tudo bem? Tudo bem? Ah, eu sou o Alex Vilela, me apresentei. Ele falou, já ouvi falar de você e tal. Falei, então, eu tô com um pensamento assim, expliquei a minha ideia. Eu queria saber sua opinião, né? Por onde eu posso buscar, o que eu posso fazer, né? Para me se aperfeiçoar para chegar, né? Ingenuidade, né? Porque eu já tinha um dos melhores gestores de fundo me ensinando, né? Mas... E aí ele falou, ele deu risada e falou, esquece isso aí, irmão. Primeiro que você não tem bagagem. Segundo que você veio de favela, você é pobre. E nunca vai ter um fundo de investimento de um pobre voltado para outros pobres. Um favelado, ele falou favelado, na verdade. Um favelado voltado para outros favelados. Nunca. O mercado financeiro vai te cuspir, vai te vomitar. E a gente nunca vai aceitar um cara que nem você tendo uma ideia dessa que você tem. Esquece. E aí eu fiquei... E aí na hora eu falei, tá bom, cara, obrigado. E quando eu tiver a primeira carta semestral do meu fundo, eu mando para você enfiar naquele lugar. E aí ele ficou bem puto comigo também no telefone, quis me xingar, eu falei um monte pra ele também. Mas é normal, né, velho? E quando eu conseguir, eu vou mandar a carta pra ele, com certeza. Com certeza, mano. Dentro de um cilindro. E aí, cara, e foi isso, assim, a minha história... Já vai prontinho já, né? Já vai no jeito, vai até um KY junto. Mas Tu acha que ele ficou puto com você pela ideia? E você acha que ele é um cara mais elitista que fala, não, isso aqui é para quem já é rico, isso aqui não é para pobre? Sim, é totalmente elitista e, claro, algumas pessoas que eu conheço, que eu converso, né, também conhecem ele e é nesse nível mesmo. Ele eu não sabia, né, senão não teria ligado. Caralho, velho, que nojo disso, mano. Nojo e aí... Disso. E, cara, sabe que quando eu vejo essas pessoas, eu tenho dó, velho. Que mente pequena, né? Nossa, bizarro, cara, bizarro. Ele poderia não ter falado isso, cara. Ele poderia até ter te falado, cara, eu acho que é difícil de dar certo, não sei o que. Agora ele passar essa foi meio agressivo, foi bem agressivo. Arrogante, né, velho? Muito arrogante e muito agressivo, né? E aí, mas tudo bem, velho. Isso também só me deu mais impulso, né, pra mim correr atrás. E eu estudo, cara, todo dia por causa disso, cara. Eu quero ter isso, eu vou ter, eu vou conseguir. E o dia que eu fizer, eu quero ajudar muitas pessoas através disso, cara. Muitas pessoas. Mostrar que é possível, né? A gente mostra pelo exemplo, né? Não só por palavras, né, cara? E hoje, quando eu olho para minha trajetória para trás, né? Claro, aconteceu muito mais coisa do que a gente nesse espaço de tempo tá falando, né? Mas quando eu olho para trás, cara, eu vejo o quanto eu ainda tenho a crescer, o que eu ainda tenho a fazer, o meu entendimento, por exemplo, de mercado financeiro, o que muitas pessoas hoje acham que é ruim, para mim é um momento maravilhoso. Então, eu acho que cada dia mais eu vou me fortalecendo, eu vou crescendo, eu vou empreendendo, eu vou investindo. E tem muita água para rolar nesse rio ainda, cara. Caralho, mano, que foda, velho. Sério, mano. Que história foda, velho. Isso aí tá tudo no seu livro. Tem mais, né? No livro tem mais coisa. No livro tem muito mais, né? No livro, cara... Acho que vai ser um livro do caralho, assim, velho. Porque... É um livro que contraria a estatística, né, cara? É um livro que vai falar para a pessoa o que ela precisa saber. Porque o que você precisa saber é acreditar em você, cara. Mas de que forma acreditar? E quando eu tô no momento, como que eu faço, cara? Quantos empreendedores passaram pela mesma coisa que eu passei e desistiram? Mas se talvez tivesse um livro para apoiar eles nesse momento, o cara tinha tido mais força. Quantas pessoas desistem de casamento, desistem de família, desistem de convivência com o pai, com o irmão, cara. E eu não, cara. Eu
O que eu mostro é que a gente vem aqui para fazer o nosso melhor, cara. E o meu melhor depende de mim, não depende da atitude do outro. O outro pode ser cuzão, pode ser pessoal ruim, foda-se. O que importa é a minha atitude, é fazer. Então, assim, eu vejo que o que eu consegui hoje, as coisas que eu consegui, as mudanças que eu tive de vida, as pessoas que eu convivo, nada mais são do que colheita do que eu plantei. Não é por acaso. Deus colocou no meu caminho, mas ele colocou pelo entendimento que eu merecia aquilo para que eu pudesse ir para um outro degrau, né, cara? Às vezes eu me pego chorando por mensagem que eu recebo no Instagram de pessoas que eu ajudei, pessoas que eu contribuí, que eu nunca vi, cara, pessoalmente na vida. Isso para mim é tão fascinante, cara. É tão você poder ajudar, tocar o coração de uma outra pessoa, poder explicar para ela como ela pode melhorar o negócio, como ela pode começar a investir com pouco dinheiro. E é mudança de mentalidade, né, cara? Não é só de grana, é mentalidade. Eu vejo quando você é empreendedor, ou investidor, ou empreendedor barra investidor, você tem uma vida melhor em todas os potes, né? Em todos os requisitos. Você começa a ser uma pessoa melhor no casamento, você empreende no casamento para que seja melhor, que seja mais duradouro, né? Começa a empreender com os filhos, começa a investir nesses relacionamentos de amizade verdadeira, de pessoas que te fazem bem. Você começa a peneirar, pegar as pessoas que não servem realmente para estar do seu lado, pessoas negativas, você começa a tirar da sua vida, que nem você tira da sua carteira aquela ação que você sabe que você comprou, mas hoje não tem mais o valor que tem, que era estimado. Então, que gato? Não ouvi, desculpa. Você aprende a dizer não. Você aprende a dizer não. É isso. E o poder do não, ele é fantástico, né, cara? Você conseguir falar não, até em momentos difíceis, né? Porque, assim, muitas vezes, pô, eu quis falar não para a leitura, né? Queria mais ficar, pô, momentos cansado, mas você começa a não ser só impulso, né? Não ser, você começa a ter meio que uma obrigação com você mesmo de evoluir, não é com ninguém, cara, não é com amigo, não é com família, é você com você mesmo e as metas lá e você engajado para poder chegar, e é nisso que eu penso, cara. E eu sou muito feliz de poder, por exemplo, ter vocês dois aí como amigo, de trocar um papo, que, cara, é pessoas fantásticas que contribuem para minha vida, cara. Pô, show de bola, Alex. Fala aí, gato. Eu gosto muito também. Aproveitar a chance. Tem o dono do canal que a gente hackeou aqui, gosta de fazer like pra caramba contigo. E tá sentindo falta das lives lá, pô. Vamos fazer. Fala pra ele que a gente vai fazer, vai marcar, fica tranquilo. Alex, quem escuta a tua história pensa em muitos acertos, né? Eu vou te fazer uma pergunta que é um tiro de canhão pro outro lado. Tá. Qual foi o seu maior erro? Pessoal ou empresarial? Ou tanto faz? Seja lá qual você acha que foi o maior erro, ou você pode falar tanto no pessoal quanto no empresarial. Cara, o maior erro que eu tive foi, em alguns momentos da minha vida, não ter dado o valor para minha esposa que ela merecia, cara. Eu acho que foi um dos meus maiores erros. Quando a gente começa a conhecer outros mercados, né? Começa a conhecer outras pessoas. Em alguns momentos eu me dediquei muito para mim, total, e acabei deixando meio de lado a atenção que eu tinha que ter dado para ela. Consegui recuperar, né, velho? Agora eu tô dando atenção em dobro. Tá correndo atrás aí? Mas foi um erro, cara. Foi um erro que eu tive. E um outro erro, eu acho que o maior erro que eu tive, cara, foi querer validar a minha ideia com a opinião de outras pessoas. Por exemplo, dessa ligação falando do fundo de investimento. Você já viu, vai parecer até estranho, mas você já viu passando em algum programa de animal, aquelas cabras que sobem a montanha, sabe? Aquelas que vai pulando? Já vi. É animal aquilo. Tipo, dá a impressão que desafia a gravidade, né? Desafia a gravidade. E aí, em certo momento, a cabra se vê num espaço maior e ela tem que pular pro outro lado. E ela pula.
Ela não pergunta pra outra cabra, nada. Ela tem convicção que vai chegar. Essa convicção é fé, é saber que vai. E quando você tem ideia, você não precisa validar ela com ninguém. Valida com você mesmo. Porque é tão difícil você explicar o que passa na sua cabeça. Você imagina eu explicando, cara, por que eu cheguei nessa ideia de ter um fundo de investimento voltado para pessoas de baixa renda, que vai investir nas melhores estratégias do mercado, com gestores, sabe? É tudo que tem na minha cabeça. Eu preciso validar, não precisava ligar para ninguém para validar. Eu já sei que vai dar certo. Eu já tenho comigo que vai dar certo. Eu quis validar porque eu fui inocente de achar que teria que ser validado. Pessoas falar, não, realmente vai. Ou pessoas falar, não, isso não vai dar certo e tal. Não é. Eu acho que a gente tem que ter fé no que a gente faz. E a fé é um pouquinho de loucura também, de entendimento que vai dar certo. A gente não sabe, mas a gente acredita. E a gente fazer. Eu acredito que na vida de vocês também deve ter vários momentos de coisas que só vocês acreditavam e deu certo. E, Sim, sim. E na minha vida é muito isso. Tinha coisa que só eu acreditava deu certo, então não tinha necessidade de validar. Tentei validar coisas que não teriam cabimento de validação, porque eram coisas minhas, cara. E eu acho que isso daí foi um grande erro. Eu já perdi times por querer validar com outras pessoas coisas que não deveria ter pensado em validar, entendeu? Eu acho que você até pode conversar com alguém bem instruído na área para, de repente, algum caminho mais interessante naquele sonho que você tem, naquela meta, mas a validação que você está falando, né, que é assim, será que eu devo realmente acreditar nesse sonho? Eu acho que isso é uma coisa muito particular, interna, né, de você acreditar. E o que você deve fazer é procurar gente bem instruída para ver se você está andando ali no caminho certo, é isso aí. Se você está ali no caminho certo. Né? E aí, se você for ver, Will, o que mudou o mundo que não foi loucura, né, velho? Você imagina lá quando o Steve Jobs, total. Né, quis criar tudo que ele criou, ou Elon Musk, quando falou, mano, vai montar a Tesla aí, uma hora eu vou mandar um foguete aqui e a gente vai mandar pro espaço aí. É loucura, velho. É coisa de doido. Mas essas loucuras que mudou o mundo, né? Imagina o cara lá atrás falando que ia fazer a internet, velho. Né? O Henry Ford falando que como ele ia fazer. Então, cara, foram essas coisas que mudaram e eu sou um cara desses, cara. Eu não vejo que eu perdi tempo na minha vida. Ao contrário, o que eu passei só me fortaleceu para que hoje eu tenha mais seriedade e serenidade também para enfrentar momentos particularmente difíceis para algumas pessoas. E eu acho que isso tem tudo a ver também com investimento, cara. Eu acho que investimento é muito mais psicológico do que matemático, cara. No meu ponto de vista, né? Eu tô aqui com dois caras muito maiores do que eu na área, né? Mas eu vejo que o investimento ele é muito mais, cara, tá muito mais aqui do que na calculadora, cara, de forma de entendimento de mercado mesmo. Hoje você não se rebaixa não, porque o Will só é maior que a gente porque ele toma essas decas aí, entendeu? Porque ele tá o quê? Deca. Beca? Entendi. Deca, entendi. Eu tenho um canal grande de musculação, né? O meu canal de finanças, ele é pequenininho, mas eu invisto há muitos anos já, sempre gostei desse assunto. Aí eu conheci o Roxo e fui parar no grupo lá onde eu conheci o Alex, o JJ e tal. O JJ era meu seguidor lá no canal de musculação. Mas você investe hoje, você montou uma carteira de longo prazo, né? Longo prazo. Ali de buy and hold, baseado naquilo que você foi aprendendo nos livros ali. O que eu fui aprendendo nos livros e experiência de vida também, que eu acho que me ajudou muito. A minha carteira, ela é... Por favor, né? Quem estiver assistindo, né? Não é recomendação de investimento. Não é recomendação.
A minha Olha, carteira, ela é Mogner, a minha carteira ela é 100% ações, cara. Eu não tenho nada fora ações. A única coisa que eu tenho que não é ações é cota de fundo, que é o fundo Alasca institucional, que é 100% ações. O fundo. A minha carteira é toda ações. Eu não tenho renda fixa, eu não tenho investimento. Criptomoeda, o que você acha de cripto, Alex? Vou, vou dar minha opinião. Pode falar o que você pensa, cara. Pode falar o que você pensa. Eu penso que é o seguinte: grandes mudanças do mundo, teve coisas que chegaram para mudar a humanidade. Então, eu posso voltar um pouco atrás e falar de carro, eu posso falar de companhia de avião. O avião mudou a humanidade, o carro mudou a humanidade, a internet mudou a humanidade. A criptomoeda é uma mudança gigantesca na humanidade, cara. A criptomoeda, ela é uma quebra de paradigma, né? A criptomoeda, ela veio para mudar a humanidade, com certeza. Mas de mudar a humanidade e ganhar dinheiro em cima disso, para mim são duas coisas totalmente diferentes. Por exemplo, quantas pessoas ganharam realmente dinheiro com companhias de aviação? Quantas empresas realmente de automóveis se provaram ao longo do tempo que fizeram o investimento valer a pena? As .com, que um dia explodiram, quantas sobreviveram até hoje? E o meu pensamento em criptomoeda é muito parecido com o meu pensamento de trader, que eu tenho em trader. Eu gosto de fazer o que eu entendo. O que eu entendo no momento é montar uma carteira boa, com empresas boas, bem posicionadas. A minha carteira é muito focada em commodity, então eu tenho muita empresa de commodity dentro da minha carteira. Algumas small caps, né, mas a maioria é commodity, então eu rebalanceio ali nisso. Mas o meu entendimento é fazer o que eu me proponho a entender a fazer. Por exemplo, adoraria entender de criptomoeda, adoraria entender como faz um trader, mas eu acho que o raciocínio de trader é um pensamento muito mais rápido do que o que eu penso fazer, né? Assim, é uma outra velocidade. Eu olho aqueles gráficos ali, cara, eu fico... Por desconhecimento mesmo, mas eu falo, caralho, mas eu tenho um amigo que faz trader, eu falo, cara, isso é foda. Tipo... E aí ele fala, eu sou... E aí às vezes ele fala assim, pô, eu sou foda porque eu faço trader, imagina você que tá falando que vai segurar essa empresa por 20 anos. E aí, cara, mas a cripto... Eu acho que cripto é um mercado... Não é um mercado tão recente, né? Pelo que eu pesquisei de cripto, elas surgiram depois da crise financeira de 2008, com a intenção realmente de desvincular a moeda, né, o valor do monetário dos governos, né, cara? Então, você pode falar se eu estou errado ou não, mas ela foi criada ali em 2008. Então, não é um mercado tão recente. Aqui no Brasil, a gente ouve falar de criptomoeda recentemente. Eu acho que é um mercado legal, mas é um mercado que eu não entendo. Então, eu não invisto porque simplesmente pelo fato de eu não entender. Se eu entender e entender que tem valor para mim, com certeza eu vou investir. Tanto que esse dia eu estava lendo um estudo que boa parte das criptomoedas, uma parte, né, não boa parte, mas uma parte delas estão perdidas, né? Porque antigamente o valor era tão pequeno que o cara deixava no pendrive ali, perdia o pendrive, eu esqueci a senha e hoje vale uma fortuna, tá no lixo, né? O Bitcoin tem muitas unidades de Bitcoin que ficou perdida para sempre, né? E não tem mais como recuperar, os caras perderam a senha. Tem umas histórias malucas, né, de gente que até pôs o computador acho que era um lixão, e o cara contratou um monte de gente e falou que vai repartir o lucro que está hoje, né? Se achar. Então, os caras com máquina para, tipo, ir lá no lixão, revirar, tentar achar ali o computador, né? E ver se recupera. Então, tem histórias louca, bem né? absurdas aí. Mas eu sei que, assim, claro, e tem uma outra parada, né, cara?
Você quer ver um exemplo? Esse dia um amigo meu estava me falando de criptomoeda e Magalu. Ele tava falando de criptomoeda e Magalu. Aí é porque o cara ele tá pensando em grandes valorizações, né? Muito Grandes provavelmente. valorizações. E aí ele fala de Magalu e tal. Pô, mas ele até falou do Breda. Pô, mas você viu o Breda ganhou o maior dinheiro em Magalu, né? O Alasca e tal e tal. Ganhou, mas provavelmente não ganha mais, né? Sim. Até falando dessa parte do Breda, você ficou sabendo aquela paulada que o Alaska Black tomou na crise do Covid? Pô, total, tomou uma puta paulada, né, velho? Assim, Foi quando você começou a desenvolver a amizade com... Foi quando eu comecei a As más línguas diziam que o Breda ia mudar lá, pô, pra região da Zona Leste lá, e eu tava tentando já criar amizade com o Alex lá, caso o pior acontecesse. Ele ia morar de favor lá com o Alex? Eu acho que... Isso abalou a sua confiança nele? Chegou... Porque assim, ó, eu vou dar um relato muito particular meu e muito sincero. Quando eu conheci o Breda, foi por mídia social, eu não conheço ele pessoalmente. Eu achei ele muito sábio, cara, as coisas que ele falava. E com uma puta maturidade, velho. Quando ele falava de buy and hold e tal, eu falei, caralho, esse cara tem uma maturidade. Quando ele fala de investimento, eu paguei um pau mesmo, assim, sabe? E eu sou uma pessoa que eu me considero com um bom filtro. Eu sou muito analítico, muito reflexivo, então não é qualquer narrativa que me ganha, sabe? Então eu achei ele realmente muito maduro. E aí quando eu fiquei sabendo desse fumo do Black, o que eles fizeram ali, né, o que eles estavam fazendo, eu fiquei assim, falei, caramba, não esperava, né, ele como gestor, pelos conceitos que ele mesmo falava, que fosse acontecer isso, né? Acredito que vai recuperar, não sei nem como é que tá ainda, se ainda tá no prejuízo. Acredito que ele... Eu, na maior caridade, eu pedi pro nosso amigo Alex, eu gostaria de ter a honra de entrevistar o Breda no podcast também. Então, nada melhor do que a gente tentar perguntar direto para a fonte. E eu tô aí há anos já, vai pro segundo ano, tentando fechar esse ciclo aí do convite ao Breda, porque eu realmente não tenho que rasgar cedo aqui não, mas são poucos que eu admiro no mercado e o Breda é um deles. Eu faço a ponte, pode deixar. Mas, cara, não. Eu vou contar uma coisa particular, mas eu vou até sugerir para vocês assistirem o especial de Natal do Brasil Paralelo. Né? Não sei se vocês conhecem o Brasil Paralelo, não sei se vocês já ouviram falar, mas tem um especial de Natal, o Breda conta a história dele no meio da pandemia. E vocês vão ver lá o que aconteceu e realmente vocês vão ver que de tudo o que estava acontecendo, o Covid foi o menos pior na vida dele naquele momento. Mas eu tenho uma filosofia que se encaixa nele e se encaixa em empresas que eu aloco dinheiro, né? Que eu falo que eu tenho uma hold, né? Que quando você tem uma carteira de investimento, você tem uma hold, né, cara? De empresas. Sim. E é muito louco, né? Porque o que eu falo pra rapaziada é o seguinte: quando você começa a investir numa empresa, você mudou a pirâmide, né? Não é você que trabalha para ela ganhar dinheiro, ela tem que trabalhar para você ganhar dinheiro também. Então, você começou a mudar um pouquinho a pirâmide. Mas o Gato, não sei se ele gosta de futebol, mas o Will, você gosta de futebol? Cara, eu já gostei, eu já tô bem desligado. Assim, então vamos lá. Enche o saco dos amigos só. Então vamos lá. Enche o saco dos amigos, só usou o Palmeiras que não tem mundial. Nunca terão. Nunca terão. Mas eu sou corintiano, Ótimo. Então você vai. Vocês vão entender o que a minha visão encaixa o Breda nessa visão, encaixa gestores de empresa. Você lembra, quando era para mim o melhor jogador que eu vi jogando na história do futebol, foram 2 jogadores, mas o primeiro foi o Ronaldo Fenômeno. Para mim foi o melhor jogador que eu vi jogando. E aí,
Você lembra quando o Ronaldo Fenômeno foi lá e machucou o joelho? E aí ele Lembro. teve que fazer cirurgia, e aí o pessoal falou, cara, nunca mais vai jogar bola. Porque, pô, cirurgia no joelho, normalmente o atleta não Ele se teve ele teve uma fratura exposta, né? normalmente o atleta não Bem volta grave mesmo. jogando e tal. Ele fez a cirurgia e quando ele voltou, ele passou toda aquela dificuldade, tal, tratamento, recuperação. Quando ele voltou arregaçando, velho. Ele jogou pra caralho. Ele destruiu. E aí ele foi e fudeu o outro joelho. E aí ele teve que fazer a cirurgia e a galera falou, agora já era. Porque se, pô, com um joelho, normalmente o jogador não joga os dois, agora já era e tal. Ele nunca mais vai voltar, tá fora do peso, tal, isso, aquilo. O Ronaldo voltou a jogar bola, velho. E ele destruiu, com os dois joelhos operados. A cicatriz gigante no joelho dele. Já vi ele pessoalmente, a cicatriz é gigantesca. E aí ele engordou. E aí ele chegou no último time que ele jogou, foi no Corinthians, e ele super acima do peso. Ele foi o jogador que mais jogou na temporada e regaçou. O cara, quando é bom, ele arruma um jeito. Não tem ideia. Quando o cara é talentoso, ele sabe o que fazer, ele arruma um jeito. O gestor, ele vai arrumar um jeito de uma boa empresa. O gestor de fundo, ele vai arrumar um jeito dentro do fundo. Pode ser que ele errou na tese, mas ele nunca vai deixar de ser o cara bom que ele é. Então, cara, eu penso muito nisso em momentos que eu vou investir em empresa. Isso se encaixa, na minha visão, ao Breda, aos fundos Alaska. Não só o Breda, ao Luiz Alves, que é o mentor do Breda, o Luiz Alves Pais de Barros. E o cara que é bom, ele arruma um jeito. Ele conserta a casa, velho. Ele consegue ajustar para sair do negativo e pular para muito positivo. Muito positivo. Pelo que eu vi do Breda, ele tem bases, na minha visão, bases muito sólidas de investimento. Total. E eu então, vou... E acho assim, que faz sentido o que você falou. E eu vou mas eu fiquei bem surpreso, assim, quando eu fiquei sabendo dessa paulada aí. Porque assim, tava descolado do mercado, né, velho? O posicionamento não era o posicionamento com Covid, né? Porque ninguém sabia o que era o que era o Covid, né? Ninguém. Pô, foi uma ele tava com derivativos, né? Uma baita surpresa. E aí, cara, esse pensamento do gestor bom, ele dá um jeito, cara. Eu olho alguns gestores que eu vejo que é gestor de moda, cara. O cara, você pega o fundo do cara, ele é igual a todos os outros fundos. Eu costumo olhar lâmina de fundo para ver o que tá dentro desse fundo. E aí você vê que o fundo tá alocado em outro fundo e senta no outro fundo e vai pesquisando e vai olhando. Quando você chega nas ações, você vê que a maioria são iguais, cara. E se você se você ficar copiando, o seu ganho é igual, cara. E eu não tô para fazer ganho igual. Por exemplo, cara, você pega a minha carteira, né? Carteira Alex. Depois eu vou mandar para vocês darem uma olhada aí no particular. Mas você pega a carteira Alex, você olha e você fala assim, mas, pô, por exemplo, uma empresa que eu invisto há algum tempo. É uma empresa chamada Valid. Poucas pessoas conhecem a Valid, né? Mas só para você entender um pouco do que se encaixa no que eu falo. A Valid, ela já teve uma valorização agora, mês passado, de esses primeiros anos do ano, esses primeiros meses do ano, de 16%. A Valid é uma empresa que ela emite certificado digital, identidade, né, CNH, ela faz o Enem, por exemplo, é ela que faz a parte de segurança. Ela é uma empresa que certifica, né, ela faz documentos. E a Valid, o que aconteceu? A Valid é uma empresa que veio ela veio de fora do país para ser a casa da moeda aqui no Brasil. Ela ia fazer a cédula, né? Ia fazer o dinheiro, o nosso dinheiro. E aí chegou aqui o nosso governo maravilhoso, deixou os caras montar toda a estrutura e falou, deixa quieto, não quero mais, eu vou fazer a casa da moeda. E a empresa se reinventou. Ela se reinventou. Por exemplo, a Valid é que faz todos os chips de celular, todos os chips de cartão de crédito. Ela se reinventou. Então, uma empresa dessa, numa crise, ela sabe como se virar. Ela tem essa... Eu vou te dar um outro exemplo. Flexibilidade, né? Eu vou te dar dois exemplos totalmente contraditórios de mercado, mas é a minha visão.
Nubank. Esses dias me falaram, pô, mas você não tem reclamação do Nubank, né? Você não vê, o atendimento muito bom, o Nubank é um puta de um banco legal, a galera curte, recebe presente e tal, todo mundo gosta do cartãozinho roxo e tal. Eu falei, mas e quando pagar? Porque uma hora vai pagar. O spread... E o Nubank ainda tem a hype que o Buffett investiu no Nubank, né? mas não foi o Buffett que investiu no Nubank, irmão. Ali a conversa. Uma pequena fração do dinheiro do Buffett foi para lá por outras pessoas que tomam decisão que não investiram só no Nubank, investiram em vários bancos igual o Nubank no mundo todo, na Índia, numa porrada de lugar. Então... chegou a passar o Itaú, né? O Nubank... Totalmente nonsense. Totalmente fora de senso. Mas o Nubank vai ser esse banco tão legal quando a pessoa tiver que começar a pagar? Porque ele não vai ficar pagando spread para sempre, irmão. É uma pergunta bem válida. Será que quando a pessoa tiver que começar a pagar e ela tiver que demorar um pouquinho no atendimento no chat, ela não vai começar a reclamar que paga e está demorando? Eu acho que sim. Eu não invisto no Nubank. Eu lembro que quando eu comecei a usar o Nubank, eu fiquei com essa impressão. Eu falei, pô, essa empresa aqui é uma empresa interessante, cara. Eu acho que eu até investiria. Eu não investi porque hoje eu estou meio fora de ações mesmo. Mas eu tenho uma impressão que o Nubank é uma empresa... É uma empresa desenrolada, cara. Os caras desenrolam e eu acho que tem um potencial grande. Agora, não estudei se tá caro, essa parte de valuation. Não entrando nesse mérito, mas na minha visão, e eu posso estar errado também, mas na minha visão é uma empresa muito desenrolada, cara. Eu acho que os caras vão... Mas de eu apostar numa empresa desenrolada ou eu apostar numa Petrobras ou numa Vale, eu vou no feijão com arroz. Quer dizer, você gosta de procurar solidez, né? Você fala, se tem uma empresa que eu enxergo mais solidez... Eu vou Cara, ó, eu vou te dar um exemplo da Vale. Esses dias mas o minério de ferro não tá caro ou não tá barato? Se o minério de ferro cair a 80 dólares, né? Um exemplo. Não tá, será que não... A Vale já precificou que vai cair a 80. Aliás, a Vale fala que vai cair a 60. E uma coisa você pode ter certeza, nenhuma empresa siderúrgica ela vai falar o que realmente vale. Um exemplo, vai cair a 60. Não vai cair a 60. Ela vai falar que cai a 60 porque ela não vai falar. Eu tenho um estudo aqui que o meu minério vai bater 90. Ela não vai falar, irmão. Você entendeu? Mas o que eu entendo é o seguinte, se você fizer se você puxar a média do valor do aço, né? Eu vou falar aço para ficar mais fácil, né? Do minério de ferro, mas do aço. E aí o cara fala assim, mas eu puxei nos últimos 10 anos. Eu falo, mas você não tem que puxar os últimos 10 anos. Você tem que puxar desde que começaram a construir ferrovia de trem lá nos Estados Unidos, irmão. Qual que é a linha de tempo que você está pensando? 10, 20 anos ou você está pensando num todo? Quando eu olho uma empresa, eu não olho os últimos 10, 15 anos da empresa. Eu tento olhar desde o momento da formação da empresa. E aí não é número. Aí é entendimento nos momentos difíceis, o que essa empresa passou, o que essa empresa fez no governo Dilma, o que ela fez no Plano Real, o que ela fez na ditadura, o que ela fez antes disso, qual que foram as atitudes que ela tomou para ela chegar aqui, e aí começar a entender preço. Eu acho que isso que você está falando é umas grandes diferenças entre quem investe para longo prazo de verdade e quem tem aquele pensamento mais imediatista. São duas frentes opostas, assim, né? Então, a tua visão, até pelos livros que você leu, até pelas pessoas que estão te guiando, ela é de longuíssimo prazo. Longuíssimo prazo. Eu não creio que venha só o prazo a calhar. Por exemplo, na minha visão de longo prazo, eu não faço stock picking. Eu vou através de ETFs. Por quê? Porque na história, tanto eu quanto demais gestores dificilmente batem o índice. Então, eu faço gestão passiva. Porque aquela empresa de 10, 30 anos atrás, 20, 30 anos atrás, que dava lucro,
Se ela não se levantar, ela deixa de dar lucro. E o índice acaba se corrigindo. Quantas empresas saem do índice e quantas novas entram? A Tesla não era nada 10 anos atrás. Sim, mas vamos lá. Mas aí eu tenho uma outra visão. Ele começou a entrar no outro papo, né? Mas eu tenho uma. Faz parte. Eu tenho uma outra visão, cara. A gente fala do Brasil, o Brasil é um país emergente. Então, muito se fala que é um país totalmente volátil, né? Que Sim. Você tem um país volátil, mas não é volátil. Mas não é. Se você pegar ao longo prazo, vamos pegar as 10 maiores empresas dos últimos 30 anos dos Estados Unidos. As 10 maiores hoje não são as 10 maiores de 20 anos atrás, de 10 anos atrás, nem de 30 anos atrás. A mudança é muito grande, é mais instável do que quem investe a longo prazo no Brasil. As 20 maiores empresas do Brasil hoje, no mínimo, são as 15 maiores de 30 anos atrás. Então, você não pode confundir volatilidade com liberdade econômica. Fala para mim quantos novos business saíram no Brasil que despontaram, tal como uma nova fintech aqui nos Estados Unidos. Nem poucos. Não é questão de ser volátil ou não. Não, porque poucos. O mercado emergente ele tende a ser mais volátil. Não, poucos, para não dizer nenhum. Mas é isso que faz o mercado brasileiro ser mais seguro. A gente não é um país capitalista. O Brasil não é um país capitalista. A gente que vocês estão falando de duas coisas diferentes, né? Total, é claro. Porque assim, a volatilidade é o quanto o preço varia. Então, exemplo, se o SP500 cai 50%, a gente vai cair 80%, 70%. Tá. Se o SP500 tiver 30%, 40% de alta, a gente pode estar subindo 60%, 70%, 80%, né? Apesar que já deu descoladas grandes aí, mas normalmente o Brasil tem mais volatilidade. Agora, o que você está falando é a estabilidade das maiores empresas continuarem a serem as maiores empresas. Segurança. No Brasil. Isso, no Brasil. Sim. E a gente tem uma... eu acho que a gente ainda tem um... O empresário brasileiro... Eu sei que você não é da análise técnica, mas eu acho que não precisa ser. Essa tendência aqui é uma tendência de alta ou de baixa? Essa pergunta foi para quem? Alex. Se quiser responder, pode responder também. Bom, eu posso falar algumas coisas, mas vamos deixar o Alex... Não, você quer começar depois? Pode falar. Isso aqui você acha que está indo para cima ou está indo para baixo? Então, esse prazo que você está mostrando do topo de 2009 até agora, eu não sei se esse gráfico é do EWZ, né? Isso é uma tendência de baixo. Isso é uma tendência de baixo. Porque você tem topos e fundos descendentes. A partir de 2009 para cá... mas eu posso... É que não vai antes disso, só começa aqui em 2000. Então, depende do prazo que você pega, né? Se você pegar de 2009 para cá, é uma tendência de baixo. Agora, se você pegar num prazo, sei lá, de 50 anos, pode ser uma tendência de alta, aí teria que ver o gráfico... Ou você pode pegar desse fundo aqui, ó, falar que é uma cunha, né? Sim. Eu ia falar que é uma coisa triângulo, que, assim, né? eu não consigo ver o prazo daqui. A minha tela aqui, a que vem para mim, eu não consigo ver, mas eu falaria que é uma tendência de baixa. Eu acho que o Gato vai falar que é tendência de alta, mas... Não. E na realidade eu não... Se ele falar que é uma tendência de alta, ele tá louco. Quando eu fui mudar a tela, eu não consegui... na realidade não era para ver o papel aqui. O Will já viu e já caguetou tudo. Era para tentar cobrir isso aqui. Não consigo ver. O tempo pouco importa. Era para falar se era uma tendência de alta ou uma tendência de baixa. Tá? E comparado com essa volatilidade aqui, isso aqui é o Ibovespa em dólar. Entendeu, Alex? Sim. E é fácil você falar uma Petrobras, uma Vale, que tem história.
tem a questão do efeito Lindy, que a gente chama de perenidade, ela já está há muito tempo no sistema. A Epson estava há muito tempo no sistema, ainda está. É uma baita de uma empresa nos Estados Unidos, só que ela saiu do índice. Então, não, os maiores aras antes de Henry Ford faziam parte da bolsa. Depois Henry Ford veio e revolucionou tudo. Não estou dizendo que a Tesla, a nova Henry Ford, coisa do tipo, mas quem sabe os carros elétricos ainda vão dar um outro patamar, porque o mundo vai mudando. A única coisa que eu estou querendo dizer, eu entendi o teu ponto de vista, é que eu, basicamente, ao fazer essa questão do índice, por um comodismo sábio, eu costumo dizer, eu acabo acreditando que as melhores vão estar aqui e eu não faço stock picking. Porque o meu, particularmente, eu, Gato, o hacker desse canal, não consigo bater o índice através do stock picking. Porém, o antigo dono aqui do deixa eu dar um alô para a Operação Geraldo, vai Corinthians! Estou batendo na área. Ao acompanhar o índice, eu sei que pelo menos eu estou 1 a 1 com o índice. Dá para eu especular e minha carteira gera bem mais do que o índice. Eu postei que esse mês, em fevereiro, quando todas as bolsas estavam caindo, eu no líquido fiz mais 6%, janeiro fiz mais 12%, enquanto as bolsas estão caindo. Então, isso é especulação. Mas, em termos de stock picking, eu não consigo, se eu for não utilizar das estratégias que eu utilizo com derivativos, eu, particularmente, não consigo bater o índice. Então, não estou dizendo que é errado, até mesmo porque muita gente faz dinheiro com isso. E eu sou a favor de múltipla sabedoria. Estou dizendo só que, para mim, não funciona. Eu acho que é até uma pergunta interessante para o Alex. Alex, você se sente capaz de bater o índice, sabendo que 80% dos gestores, eu acho que a estatística é mais ou menos essa, no longo prazo, 80% dos gestores, eles não batem SP500, IBOV, eles perdem ali do benchmark. Você, Alex, você é o cara que vai bater o SP500, o IBOV? Cara, eu sem querer ser abusado, tá? Eu já sei a tua resposta, mas fala lá. Ih, ele caiu. Rapaz, ele caiu. Acabou a bateria dele, eu acho. Caiu mesmo. Ele caiu, né? Você vê, bem na hora que ele falou, sem querer ser abusado. Mas enfim, eu já ia até falar pra gente encerrar, que eu vou precisar mesmo encerrar. Apesar do papo estar extremamente interessante. Vamos ver se ele volta aí, só pra gente encerrar. Dá uns 5 minutinhos para ele. Eu vou mandar uma mensagem aqui. Enquanto isso, o que eu acho que ele ia responder é que sim. Eu acho que pelo próprio mindset dele, tudo que ele venceu na vida, eu não vejo o Alex dando uma resposta do tipo, não sou capaz de bater. Até pelo o tanto de educação que ele está recebendo e tudo, né? Então, nos mentores dele. A minha projeção é que ele vai responder que sim, que ele vai ser capaz de bater o índice. Mas o que você colocou, eu acho que é válido, porque estatisticamente a gente tende a não bater, né? Se a gente fala de probabilidade, a gente tende a não bater. Então você pode fazer um investimento passivo, né? Você compra índice e toca o barco, né? Uhum. E aí entra a questão desse canal aqui que acaba ensinando derivativos, porque a maneira como eu me exponho nos índices é de forma sintética. Então eu sei quanto eu vou perder, mas eu trabalho alavancado e da subida eu ganho tal como o índice. Exato. É uma estratégia legítima, né? Existem várias estratégias. Eu acho que o mais importante, o mais importante dessa conversa não é nem a parte técnica que a gente levou para o final agora. Mas o mais importante é a filosofia, e o Alex comentou disso, que foi não invista naquilo que você não entende. E ainda vou além de falar o seguinte: não invista naquilo que não... Tinha um cara lá atrás. Não invista naquilo que não entende. Tinha um cara lá atrás falando de derivativo, eu arrumei briga com esse cara. Porque eu falei, o que esse cara de musculação tá querendo achar ruim de derivativo? É porque não sabia de nada, entendeu? Não sabe de nada, não sei. Aí depois ele vai aprendendo.
Aí depois que você aprende, você vê que existem formas saudáveis de você investir naquele ativo. Mas o que eu estava querendo dizer é que além de você não investir no que você não entende, é você não investir naquilo que não é a sua personalidade. Não adianta um cara imediatista querer investir no longo prazo. Né? Comprar título. Quer matar um cara e falar para aquele especulador de curto prazo extremamente agressivo, não, põe tudo no Tesouro Selic. Exatamente. Então você tem que conhecer o seu perfil de risco, sua personalidade e só investir no que você entende. Alex, você tava respondendo para mim se você é o cara que vai bater os benchmarks e aí você caiu. Aí você caiu. Então, fala aí pra gente. Aqui, desculpa, o celular descarregou. Eu imaginei pelo tempo aí que a gente tá. A gente já tá encerrando, mas responde a pergunta aí. Você é o cara que vai bater os índices. E eu peguei o gancho aqui de uma coisa que você falou, mas assim, primeiro, eu acredito que sim. Eu acredito que no longo prazo eu vou bater sim o índice. E eu tenho uma visão do que você falou, que mais de 80% dos gestores não batem o índice. Tá? Eu acho que é pelo simples fato dos 80% copiar um a carteira do outro, cara. Pode ser uma boa explicação. E quando um vai copiando a carteira do outro, se der muito certo, vai dar muito certo para 80%. E quando não der... vai dar errado para caralho. Vai dar errado para caralho, para todo mundo. Então, eu vejo que, assim, você não precisa fazer muito. Mas se você fizer com constância, no longo prazo, vai dar muito certo. E eu acho que, um exemplo, o day trade, né? O day trade. O day trade, ele dá muito certo para quem sabe fazer day trade. Eu vejo a... E para vendedor de curso também. Também. Não, o vendedor mas, assim, de curso ganha bastante. O vendedor de curso sim, mas... O que eu costumo dizer é o seguinte, eu já arrumei briga no grupo já. Já arrumei briga no grupo falando disso. Foi mesmo. Eu acho que é até mais fácil. É difícil pra caramba. Eu acho que é até mais fácil o cara vender o curso no longo prazo, né? Porque se o cara falar não tá dando certo, vai que você tem que esperar mais 20 anos. E aí... Mas eu acho que sim, assim, a minha estratégia, eu vou mandar minha carteira para vocês verem. E, cara, é uma estratégia particular, né? Eu tenho um fundo de investimento, mas o fundo meu. É porque a maioria dos gestores de fundo, eles querem bater cota, né, irmão? Também tem isso. O capital que vem de fora também é muito forte. Então, assim, tem N fatores aí por trás de alguns fundos, né? Você vê que tem alguns fundos que o capital proprietário é muito grande, né? Então, é 90% do fundo. Então, o cara já tem uma outra estratégia dentro do fundo dele. E uma coisa que vocês estavam falando, que quando eu voltei, eu peguei o gancho, falando de perfil, né? E muitas vezes a pessoa fala assim, mas o meu perfil é arrojado. Não, o meu perfil, ele é conservador. E aí, por exemplo, aí vem uma pandemia, aí você vê que o arrojado vendeu as ações e foi embora perdendo. Ele achava que era arrojado. E você vê que o conservador comprou e se manteve ali, né? Então, o conservador se tornou arrojado, o arrojado viu que não tinha estômago para isso. Porque assim, quando o mercado tá bem, né? Eu já vim do mercado ruim, né? Então, eu peguei um pouquinho do mercado bom, mas já entrou por água abaixo. Mas quando o mercado tá bom, é fácil a pessoa falar que é arrojado, é fácil a pessoa, por exemplo, falar que, eu tô acertando, eu sou bom. Às vezes foi na sorte. Simplesmente na sorte de pegar momento certo, ciclo muito bom e vai embora, né, cara? Boa parte da formação de um investidor é para ele se conhecer, para ele realmente se conhecer. Qual é o perfil dele, porque vai ser na prática que ele vai descobrir isso. Não adianta o cara falar, eu sou arrojado, eu sou conservador, sem passar alguns anos investindo no mercado. Você quer ver que doideira?
Esses dias, teve uma atualização na plataforma que eu opero, né? E aí eu comprei algumas ações, né? Ações que estavam dentro do fundo que eu tenho cota. E aí, quando eu fui comprar a cota do fundo, a plataforma falou assim: não, você não pode comprar a cota do fundo, porque o seu perfil não é adequado a esse fundo. Eu falei, caralho, mas é mais arriscado eu comprar a ação ou é mais fácil eu comprar a cota do gestor que entende ali o que ele tá fazendo, né? Aí eu falei, meu, que loucura, né, velho? Então eu acho que nem as plataformas entendem realmente o perfil do cliente que tá lá, né, cara? Cara, é uma coisa difícil, né? Você realmente se conhecer como investidor. Você vai precisar levar tempo e vai ter que enfrentar mercado de baixa. O cara que não foi forjado em mercado de baixa, ele não sabe. Ele não sabe como é que ele vai agir no estresse, né? Quando o cara pega bull market, qualquer merda que ele compra sobe. Qualquer bosta que você comprar em bull market sobe, né? Então você se engana achando que você é o cara. Tipo... No próprio mercado de cripto, dá para ver isso muito bem. Quando tem bull market no mercado de cripto, qualquer cripto, se você escolher de olho fechado, você vai pegar uma paulada, 100, 200, 300, 1000, 2000%. Só que, quando vê o mercado de baixa, é que mostra quem é que sobrevive à baixa e quem é que realmente se conhece ou vai se conhecer. Qual é o perfil dele e quanto de exposição ele tem. Isso é super importante, né? Quanto você se expõe naquele ativo, se você suporta aquela exposição, se você está exposto de forma adequada. E esse dia me fizeram uma pergunta bem parecida com a que você fez sobre mercado de cripto, né? E me perguntaram o seguinte: mas o que você acha do mercado de cripto e tal? E eu respondi da mesma forma, que eu não tinha conhecimento, mas eu queria muito que valorizasse, né? E aí o cara falou, mas por que você quer que valorize se você não tem cripto? Falei, porque é o seguinte, quem tem cripto, uma hora vai gastar. Né? É a minha visão. Uma hora o cara vai gastar, não vai ficar no pendrive. Uma hora o cara vai realizar lucro, né? E na hora que ele realizar, ele vai gastar provavelmente em alguma das empresas que eu invisto. Então, tomara que dê muito bem. O que você está falando... O que você está falando é mais dinheiro na economia. Né? Mais dinheiro na economia. De novas pessoas ricas, mais ricos. Mas gira na economia. Gira a economia. E gostaria, sim, cara, de aprender. Vou até te encher o saco aqui alguns dias aí. Cara, fica à vontade, cara. Fica à vontade. Eu adoro a tese. Adoro a tese de Bitcoin. Um dia a gente pode fazer uma live só disso. E se eu puder contribuir aí, fica à vontade, cara. Que ótimo, a gente você é um cara muito bem instruído. Eu acho que você vai ser muito rico. Porra, tomara. Muito rico mesmo. Tô torcendo a Luísa e a Lívia também torcem por isso. Se você fosse uma ação, Alex, eu compraria essa ação para longo prazo. Que legal. Eu faria um buy and hold. E eu tô falando isso não é porque você tá aqui, cara. Até o DJ sabe que eu tenho um perfil meio ácido, né? De dar umas provocadas na pessoa. Mas analisando toda a sua história e você tem essa que você mesmo disse que você é muito abençoado, né? Você acaba atraindo pessoas muito grandes e pessoas que quando escutam a sua história eles querem investir em você porque você é um cara que vale a pena investir. Essa visão que você tem, eu acho que se mais pessoas tivessem essa visão no mundo, o mundo seria melhor. Então, esse é o meu critério para, vamos dizer, justificar, né, o porquê que eu compraria você para longo prazo. Entendeu? Porque é mais benéfico ter gente pensando assim, que tem essa postura, que tem essa visão. Então, cara, te dar os parabéns. Para mim foi um papo, aprendi pra caralho. Eu vou refletir muita coisa que você falou. Eu acho que a tua história é muito inspiradora, cara. Porque eu acho que eu posso tirar lições para minha vida, cara, assim, da sua história. Apesar de a gente ter uma realidade bem diferente de onde a gente veio, mas teve coisas que você falou O mais boizinho aqui é o Will, tá, Alex? Que não tá nem vindo. Cara, sério, cara, teve coisas que você falou que eu vou parar para pensar, cara. Assim. Mas Will,
Cara, uma coisa, esses dias me perguntaram o seguinte, qual que é a sua maior vontade aqui nessa terra, né, cara? Né? Eu refleti, porque assim, foi uma pergunta que eu nunca tinha recebido, né? E eu falei, a minha maior vontade aqui é que quando eu morrer, eu vá pro céu. E a pessoa olhou para mim assim e falou assim, mas essa é a sua maior vontade aqui? Eu falei, cara, eu entendo que a gente tem uma vida de passagem aqui, mas a gente tem que fazer de tudo para que essa vida de passagem seja uma vida próspera, uma vida boa, e que a gente deixe bons exemplos, né, cara? E o maior investimento da minha vida é a Ana Luísa e a Lívia, cara. Elas de verdade são o que eu vou deixar para o mundo, né? O que eu vou deixar para a sociedade, que são minhas filhas. Então, todas as minhas atitudes, elas são baseadas em dar orgulho para essas duas, em dar orgulho para mim e ter um entendimento que eu estou fazendo certo, né? É que nem você falou de curso. Eu jamais venderia um curso que eu não agregasse de verdade a vida de alguém, cara. Para mim isso não existe. É você trocar a paz de espírito por uma grana que não vai comprar essa paz de espírito lá na frente. Não vai acontecer. É uma questão de princípio, né? É questão de princípio. E, cara, eu vejo que não é com muito nem com pouco que a gente é feliz. A gente simplesmente é feliz com o que a gente tem. A gente consegue ser feliz com o que tem. E sempre dá para melhorar. E ser feliz consigo mesmo é uma coisa tão importante, cara. Por exemplo, esse dia que a gente estava se falando, eu estava falando para você de dieta, né? Pô, vou começar uma dieta, vou fazer de tal jeito e tal. Não, Alex, posso te dar uma dica? Eu vou dar uma dica, pô, faz isso. Eu fiz o que você falou e, cara, tô super feliz, sabe? Então... Você vê que é muito parecido com o buy and hold, né? Muito parecido com a visão de longo prazo. Não, e foi isso que me encantou, porque eu falei, caramba, que legal, né? Pelo menos não vai ser... E aí, cara, eu vejo que a gente tá aqui numa passagem que se eu conseguir fazer as outras pessoas bem, melhor para elas, né? Pô, ser um cara melhor para as outras pessoas, fazer que elas sejam pessoas melhores também, ajudar. E de tabela eu me torno uma pessoa melhor, né? Porque quando a gente ensina, a gente aprende pra caramba, né, velho? Eu troco ideia com os caras, às vezes o cara me fala uma sacada, eu falo, caramba, velho, que sabedoria, né? Eu gosto de falar com gente, por exemplo, às vezes eu falo com os tiozão, né, uns coroa de 60, 70 anos, e eu vejo, cara, que sabedoria, né, velho, que esses caras têm. E aí você vai falar com um moleque de 15, 16 anos, você vê, caramba, que sabedoria, né, uma sabedoria diferente, mas que é muito válida também, né, pra gente... E quando eu posso contribuir com alguém, cara, é uma felicidade tão grande que eu tenho, cara, que às vezes eu não consigo descrever, assim, às vezes a pessoa fala, mas você é bobo, você quer ajudar, né? Pensa mais em você. Mas eu penso muito em mim, né? Mas eu vejo que o pensar em mim também é pensar no próximo, cara. Porque daqui a gente não leva, né, velho? É que nem eu falei da criptomoeda. Uma hora você realiza, né? Uma hora a gente vai realizar também, a gente não vai levar. Né? Caixão não tem gaveta. Né? A gente não... E aí eu penso muito nisso, cara. Fazer o bem pro próximo. Que eu queria eu queria eu de verdade, cara, que quando eu precisei alguém tivesse feito por mim. Eu fiz por mim, mas se eu puder ajudar alguma pessoa a fazer por ela, eu vou fazer também, cara. Cara, é excepcional, velho, excepcional a forma que você pensa, que você lidou na sua vida e fica a minha admiração aqui sincera mesmo. E vou deixar pro Gato aí fazer as considerações finais. O que você tem a dizer aí, Gato? Deixa eu me inspirar num podcast antigo que eu tinha te passado lá, quando nem se existia a palavra podcast, eu vou pegar essa perguntinha de lá. Quem é das antigas vai lembrar. Alex Vilela, responda para mim. O que é a vida? A vida para mim é o maior presente que Deus deu pra gente, cara. Deus ele deu uma liberdade pra gente que se chama livre-arbítrio. Ele poderia nem ter dado. Ele poderia ter falado, ó, vai para esse mundo e lá você vai fazer o que eu tô falando que é pra você fazer. Porque ele não deve satisfação para ninguém.
Deus, ele é onipresente, onipotente, ele é infinito, ele não tem que dar satisfação, ele faz o que ele quer. E ele é corajoso, né? Porque ele mandou a gente para cá e deu o livre-arbítrio para a gente fazer o que quiser. Bem, a gente vem para esse mundo, recebe esse presente maravilhoso que é a vida. A gente chega aqui sem escolher, a gente cai no meio desse jogo doido aqui, a gente não sabe de nada. Uns têm a sorte de ter uma família mais privilegiada de amor, outros têm a sorte de ter uma família privilegiada de grana, outros têm o privilégio de ter amor e ter grana, outros não têm o privilégio de ter grana ou ter amor na família, mas todos têm o amor de Deus. Isso para mim é único. E quando a gente vem para esse mundo e Deus dá essa liberdade para a gente fazer o que a gente quiser, esse presente que é a vida, a gente tem momentos da vida que a gente tem dois tipos de escolha. Ou a gente se lamenta, ou a gente entende que a gente é filho de um Deus, que ele é o Deus do impossível e ele pode fazer qualquer coisa para que a gente se erga nessa vida. Eu sempre falo que é o seguinte, gato. O possível é comigo. Então, Deus, ele nunca vai fazer para mim coisas que só eu posso fazer. Então, eu acordar às 5 horas da manhã, Deus não vai me levantar da cama. Eu ler aqueles livros tudo que tá ali atrás, Deus não vai fazer por mim, cara. Eu querer ter mais instrução, mais entendimento, ele não vai fazer isso, sou eu. Mas os momentos difíceis, era ele que tava dando a mão para mim, falando, vamos continuar que eu tô com você. Então, para mim, cara, a vida é o maior presente que a gente tem de Deus e a gente tem que honrar esse presente, fazendo que essa passagem nossa seja do caralho, velho. Que a gente vem pra cá e consegue transformar a porra toda. E quando chegar no final, você poder olhar pra trás com orgulho. Falar, puta, velho, eu fiz o que eu tinha que fazer e fiz bem feito pra caramba, velho. Valeu a pena. E deu certo. Eu penso muito nisso. Alex Vilela, olha pro meu olho aqui e responda pra mim. O que é a vida? Desculpa, cortou, eu não ouvi. O que é a vida? A vida? Sim. A vida é o maior presente que Deus deu pra gente. Tá convicto. Maravilha. Show de bola. Bom, valeu. Muitíssimo obrigado. Valeu, Alex. Galera, valeu, DJ. Galera, deixa aí nos comentários. Sigam a gente. Mais novidades por vir. Eu quero saber se valeu a pena ou não valeu a pena. Se a gente segue nesse formato. Hoje é um programa piloto, o primeiro de muitos. E quem é a próxima pessoa que o Alex vai trazer aqui pra gente? Quem que é, Alex? Cara, eu vou tentar fazer uma ponte essa semana aí para poder levar o Breda aí para vocês. Não prometo, mas vou tentar. Mas, cara, dois caras que nem você, a dificuldade de trazer pessoas enormes, eu ainda não sou uma delas, mas todo mundo adora vocês, né, velho? Ó, só para o pessoal aqui entender o contexto, a gente está no mesmo grupo aqui, no grupo de investimento, e as maiores figuras do mercado financeiro hoje, da atualidade, estão nesse grupo, né? E os dois se encaixam entre elas, tá? Imagina. Eu tô lá, mas ali tem gente muito grande. Para mim também é um prazer participar desse grupo, né? E fiz bons amigos lá, né? Lá conheci o JJ, lá conheci o Alex. Sou muito grato ao Roxo. Suquinho aí, mano. Pô. Por ter me colocado no grupo. Cadê o suquinho aí? Aqui, ó, tem que ser a outra mão. Lado, Sussu. Maravilha, cara, então. Valeu pela oportunidade aí, galera. Que é isso, eu quero agradecer vocês, dizer que foi uma noite muito boa aqui, aprendi muito, né? Contei história, a gente bateu papo, espero ter ajudado as pessoas aí, que a galera, acredito que tenha gostado. Quem quiser também me seguir aí, eu tenho o Instagram que é o @AlexVilela88 e lá você vai conseguir ver na bio o meu outro Instagram, que é o Empreendedor Periférico. Eu falo de empreendedorismo, falo de investimento, tento falar na linguagem mais simples e direta possível, né? Mostrar o que eu faço.
E eu acho que uma coisa que vocês dois fazem com maestria, tanto o JJ, o Will, é o seguinte, cara, é ser skin the game, né, cara? É botar a pele em risco e mostrar realmente o que faz. A gente tá cheio de investidor de palco, a gente tá cheio de empreendedor de palco, a gente tem um monte de vendedor de curso de day trade ou de investimento ou de alguma área de empreendedorismo onde o cara nunca fez day trade, onde o cara nunca investiu de verdade, onde o cara nunca empreendeu de verdade. Eu acho que histórias verdadeiras é o que realmente tocam e fazem mudança na vida das pessoas. Perfeito. Maravilha. E se a pessoa quiser ver Skin the Game, se você não é inscrito nesse canal, a gente vai voltar à programação normal, vai tirar esse hack daqui. E todos os dias, Alex, de segunda a sexta, eu opero ao vivo aqui, mostro os meus prejuízos, os meus lucros e a minha sobrevivência no mercado financeiro de meu Deus. Alex, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Você é uma pessoa muito, muito, muito querida e não é da boca para fora que eu falo isso. E, igual você comentou e o Will comentou, esse grupo tem feito aí grandes amizades. Não posso dizer com total certeza que o Will é uma delas e está aqui, o meu novo parceiro nessa empreitada de podcast. E você, com certeza, é outras também. Vamos estreitar esse laço aí. Galera do outro lado da telinha, muitíssimo obrigado por toda a participação, pela interação. Quero saber, deixa nos comentários aí se seguimos ou não com esse projeto. Um novo canal talvez seja criado. E muitíssimo obrigado desde já a todos vocês. Vejo vocês amanhã no Hora do Game, onde operaremos a nossa carteira aqui ao vivo. Alex, mais uma vez, obrigado. Will, obrigado. Valeu. Galera, tchau. Fui. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.